Fala, povo de Deus, graça e paz, sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast Com Fidelidade. Alan, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo. Muito obrigado, você também, seja bem-vindo. É, nós estamos juntos. Boa noite, pessoal, graça e paz. Estamos aqui no 22º episódio do nosso podcast Com Fidelidade. Dois patinhos na lagoa. Dois patinhos na lagoa. Falando bingo. E duas pessoas com o mesmo nome. Hoje a pouco eles vão descobrir hoje se é eu ou se é o seu nome. Vamos ver. Gente, sejam mais uma vez muito bem-vindos aí. É uma alegria, né, ver que o pessoal tem acompanhado, tem comentado, compartilhado aqui o nosso podcast. É muito bom ver a participação de vocês. Já lembrando, curte, comenta, compartilha esse nosso vídeo. Os vídeos que estão aí no YouTube da comunidade, formação, pregação, olha o link retiros, na tela aí, ó. Olha o link aí, Comunidade Fidelidade. Se inscreva no canal, ative o sininho para que você possa receber as notificações. Teve pregação do Alan, minha, do fundador, da Rose, da Cláudia, de toda a comunidade está pregando, está aparecendo aí no YouTube. Do Edson, a última foi a do Edson. Foi muito boa também, viu? E além dos retiros que a gente está postando e do podcast, né? Então a gente conta com a participação de vocês aqui no YouTube e também no Instagram. No Instagram tem os cortes, tem os stories com os eventos e é muito legal ver a participação de vocês lá. Então, se inscreva aqui no YouTube e siga lá o nosso perfil no Instagram. O Júnior já colocou aí o endereço para vocês na tela. Isso mesmo. Ontem nós tivemos um encontro com as mulheres. Sim, né? foi muito legal. Fantástico. Tivemos ali 50, 60 mulheres, né, participando do Shema Fidelidade para as Mulheres. Foi muito legal. Deus tocou profundamente o coração delas, né? Então, siga as nossas redes sociais para você ficar por dentro também dos nossos encontros, dos nossos retiros, das nossas atividades. E no site tem os roteiros de célula, Alan. Isso mesmo. Então você que tem a sua célula e já participou de célula, quer relembrar como que é, entra no site da comunidade que tem os roteiros de célula, onde você faz aquela oração, a partilha da palavra de Deus na sua casa aí, junto com toda a comunidade. E você que é aqui de São Bernardo, tem as células da comunidade, entre em contato aí pelo site, pelo Instagram, que vai ser uma alegria ter a sua participação nas nossas células também. Se você quiser participar, entre em contato, ou se você quiser fazer uma célula lá na sua casa. É isso aí, ó. Entre em contato e aí vai ter ali todo o acompanhamento e ver como é que essa possibilidade de abrir uma célula aí da comunidade Fidelidade na sua casa. Nós queremos, meus irmãos, falar sobre o livro, mais uma vez, Temperamento sob Controle, Muito como legal, hein? harmonizar o seu temperamento à luz da fé e da filosofia cristã. Ó o QR Code aí, ó. Tá? Começou aqui. certo? Eu errei. Acertei aqui, ó. Aqui, ó, o QR Code. Eu vou aprender. Até o final do ano eu aprendo. Então, o 50º episódio eu devo aprender esse QR Code que tá aqui. Pessoal, como a gente tem dito aqui, um livro de linguagem fácil, um livro muito profundo, né? Aí os escritos do Padre Antônio Royo Marim, algumas coisas da Suma Teológica isso também, mesmo. De Santo Tomás de Aquino, e também esses 25 anos de experiência do nosso fundador lidando com pessoas, conhecendo pessoas, não só as pessoas da comunidade. Nosso fundador já foi coordenador da Frater, nosso fundador, ele ajuda outras comunidades, forma outras comunidades também, é formado por outras comunidades, viaja aí o Brasil inteiro pregando, então é uma bagagem muito grande falando sobre pessoas, né? Então fica aqui mais uma vez a nossa dica, né, para você adquirir o livro, Temperamento sob Controle. Tem aqui o QR Code na tela, que está aqui. Aí, ó. É o contrário, ó. Para nós é o contrário. Aí, ó. Tá aqui do lado. Isso. Aqui, ó. Isso. Aí o Júnior vai e muda, né? Então, ó, adquira o livro para você se aprofundar nesse tema ou conhecer sobre os temperamentos e também ser esse canal de providência de Deus para a nossa comunidade. Cada livro que você adquire, você ajuda a nossa comunidade. Exatamente. E você pode presentear alguém.
né, com o livro do Temperamento Sob Controle, tanto o livro físico como o e-book. Então, às vezes a pessoa gosta de ler no Kindle, no tablet, no celular, no notebook. Tá indo pra escola, tá indo pra trabalhar. escola, tá ali no busão, tudo na condução, no Uber, dá para acessar o livro, o e-book. Então você tem essas duas opções aí, tanto o livro físico, que é bom para grifar, tem as tabelas, tem todo o questionário para te ajudar sobre os temperamentos, como também o e-book para você encontrar. Mais um spoiler aqui, a gente tá, cada programa a gente tá dando um spoiler aqui, ó. Capítulo 2, a jornada do autoconhecimento. Tem uma frase de Santo Agostinho aqui no livro que diz assim, ó: conhece-te a ti mesmo e conhecerás a Deus. Então, esse caminho do temperamento é algo importante para nossa caminhada, para a gente se conhecer e conhecer a Deus. Isso mesmo. E se você tem vontade de gravar um podcast, se você tem vontade de gravar um conteúdo, né? Se você tem vontade de utilizar esse espaço aqui, entre em contato também com o nosso irmão Júnior. Tá aí na tela para vocês a foto. Amplie ela aí pro pessoal ver, Junião. Isso. Do Estúdio de podcast. Chegou a hora de dar vida ao seu podcast. Então aqui uma infraestrutura completa, né? Profissional, como você tem acompanhado aí nos nossos podcasts. Imagem, som, gravação, edição e ao vivo. Então, às vezes você quer fazer um momento ao vivo, aqui também no estúdio tem essa questão de você fazer ao vivo aí o seu evento, né? Então entre em contato com o Júnior, Estúdio Algeri. Coloca aí, Júnior, por favor. O arroba certinho pra gente pronunciar. Tá aqui, ó. @algeri.studio. Sem o E. E aí você fala assim, ó, vi dos meninos do podcast da Fidelidade. Faz um negócio bom pra mim aí, Junião. É isso aí. Pronto, tá? É o nosso cupom. Faz um negócio bom pra mim. Alan, então eu vou chamar o convidado. Faça as honras, Dan. Quero chamar aqui o Alan também. Seja bem-vindo, irmão. Meu irmão. E aí, Alan Duarte. Hoje eu tô bem aqui. Um Alan já é complicado. Imagina com dois agora. Ele não queria falar isso. Ele ia falar assim, um Alan incomoda muita gente, dois Alan incomoda muito mais. É isso, irmão. Seja bem-vindo, Alan da Missão Aleph. Isso, Comunidade Missão Aleph lá de Mauá, aqui da Diocese de Santo André. É uma alegria estar com vocês aqui no Confidelidade, podcast tão importante aí, não só para a nossa diocese, mas para todos aqueles que têm um encontro pessoal com o Senhor, né? Amém. E também aqueles que não tiveram, de repente o primeiro encontro é através dessa transmissão. Isso mesmo. Então, obrigado, Danilo, não é isso? Isso. Obrigado, Alan. E vamos, que Deus tem muito para nós hoje aqui. Amém. Com certeza, irmão. Que alegria receber aqui, missionário aqui da Diocese de Santo André, que tem ido para vários lugares, tudo, ele vai partilhar um pouquinho aqui com a gente. Alan, pro pessoal que ainda não te conhece, para nossa audiência que ainda não te conhece, se apresenta, irmão, pra gente saber qual a idade, quantos filhos, tá morando onde? Já falou que é de Mauá, né? Não só a comunidade, mas mora em Mauá tem vários Aira, né? Vai que ele mora Eu tô nesse trecho. Eu tô nesse trecho, de verdade. É um prazer falar com todos vocês que estão conosco aqui no Confidelidade. Eu sou Alan, sou casado com a pernambucana mais linda do mundo. Te amo, Neide. Somos pais da Elisa Maria, uma bebê que vai fazer 3 aninhos, né? Olha só que ela é linda, nosso presente de Deus. Já caminho há algum tempo, sou paroquiano da paróquia São Pedro Apóstolo dos Padres de Sion. Deixo aqui meu abraço ao Padre Oberdan, o padre... Nossa, tem tantos padres lá. Enfim, padres da paróquia. Os Padres de Sion, que eu tenho um carinho, que me formam já há mais de 10 anos, então é um carinho muito especial, né? E sou da comunidade Missão Aleph, nós estamos lá em Mauá, né? Estamos ali junto com a paróquia São Pedro, com o Padre Oberdan, então tá sendo maravilhoso, irmão, esse tempo para mim, né? Só tenho que agradecer a Deus todos os dias e esse chamado dele na minha vida. E você trabalha, irmão? Você tem formação? Tenho formação, sou formado na Mackenzie, né? Na área de marketing. Tenho mecatrônica, porém fiz uma transição de área. Hoje eu trabalho na área comercial, numa distribuidora em São Caetano. Olha que legal. Mas foram anos buscando aí trabalhos que encaixem com a missão, né, de transmissão do Evangelho. Não só no tempo da renovação, a gente vai conversar mais um pouco, mas também nesse tempo de comunidade. Então, a missão é muito importante. Há mais de 10 anos prego a palavra de Deus e
eu busco muito estreitar, né, equilibrar o ministério, família e trabalho, entende? Então, eu só agradeço a Deus esse tempo todo. E eu tenho um testemunho para dar aqui do Alan Duarte. Hoje eu vou falar mais desse Alan. Eu não vou me confundir. Vou apontar, assim. Tem um testemunho do Alan para dar. Tava aqui combinando com ele o dia de vir no podcast e tal. Aí eu falei assim, irmão, bom final de semana, boas missões. Aí ele mandou, este sábado estarei com a família. Né? Foi o domingo, estarei com a família. Eu falei, olha que bonito, né? O missionário missão com a dando o testemunho que vai estar com a família. Isso é bom demais. Mostra essa busca do equilíbrio, né? Da constância. É importante, né? No sábado foram 2 missões, uma em São Paulo e a outra em Ribeirão Pires, numa vigília. Mas domingo foi shopping, piscina de bolinha, Mac, né, irmão? Que nós merece. Aí, ó, é legal. Isso então, aí, é o equilíbrio das coisas, né? Lá na nossa comunidade também a gente aprende a ter o equilíbrio, né, ministerial. Já fui um pouco desequilibrado no começo aí. Eu te entendo. A gente quer abraçar tudo, mas depois a gente pega o trecho, né? Toma uma apertada nas formação e a gente vai amadurecendo no caminho. Acho que isso é importante, né, Alan? Meu irmão, seu nome, Alan, tem alguma história dele? Ou... Cara, a dona Ursina, né? Eu venho de família paraibana. Eu amo minha família, de verdade. Eu tô perguntando isso, desculpa te cortar, só porque eu vou falar a história do meu nome. Pra você. O meu tem uma história, mas então, pode. Manda não, conclua. Eu sou o Alan, né? Eu tenho um irmão mais velho, José Wilton. Tenho uma irmã mais nova, a Kátia. Ambos casados, enfim. E eu sou esse filho do meio, né? Da dona Ursina do São Francisco. 2 paraibanos que vieram buscar, né? Buscar a vida aqui em São Paulo, um tempo muito difícil para quem mora na Paraíba, né? Muito antigo. Meus pais vêm aí de famílias grandes, então, parte de mãe, mais de 6 tios, por parte de pai, já é 16 mais. Nossa, então, irmão, é bênção demais. Mas muito sofrimento também, né, irmão? Sim. Então, graças a Deus, meu pai só tem até a 4ª série, 3ª série, mas foram 47 anos de COFAP aqui, divisa com Santo André, batendo pé, irmão, sem formação nenhuma, mas conseguiu cuidar de nós, né? Conseguiu tocar a família. E meu maior exemplo, sabe, seu Francisco, que aguentou muito o filho do meio, que eu dei muito trabalho. Então isso mostra também um amor, uma paternidade única que serve como exemplo hoje da minha vida para Elisa Maria, que é a minha pequena. Olha que legal. Então, mas não teve muito segredo, irmão. Não, só aí escolher, nós temos que chamar a dona Ursina aqui e falar o que aconteceu nesse dia. Né? Então, aí, ó, já fica aí, ó. Vai lá tomar um café com a mãe, com o pai lá, vai lá tomar um café e pergunta: conta aí a história do nome, né? Porque o meu. Esse Alan tem história. Esse Alan tem história. Olha só. O meu pai, ele é baiano, minha mãe é pernambucana. Sua esposa é de que lugar? Pernambuco, de Buíque, cara. Buíque, minha mãe é de Caruaru. Caruaru. A capital do forró. Ave Maria. E meu pai, ele gostava muito de sertanejo. E quem é das antigas aí vai lembrar de uma dupla sertaneja que se chamava Alan e Aladim. Alan e Aladim. E eu dou graças a Deus todos os dias que ele escolheu o Alan. É mesmo, cara? E a pessoa, se ele colocasse Aladim, não ia dar bom. Ficar interessante na comunidade, né? Então eu sou o Alan por causa da dupla sertaneja Alan e Aladim. Fantástico. E graças a Deus eu sou o Alan, não sou o Aladim, né? Ia ser um bom vendedor de tapete. Ia ser um gigante, né? Nessa área, é verdade. Ia ser um bom nicho para trabalhar. Aí, ó. Meu irmão, nesse clima de descontração, eu já quero pedir para você participar do nosso quadro aqui, o Self-Fidelidade. Nós temos até um logotipo aqui, ó. Um logo aqui, ó. E usa o Júnior na técnica aqui, o gente. O Júnior tá voando aqui, ó. O Júnior tá voando. O Júnior aqui, ele cuida do seu podcast. Meu irmão, faça com todo as honras carinho. de tirar essa selfie com a gente. Por favor, meu amigo. Pra gente deixar registrado aqui. Deus abençoe. A próxima é você aqui, quem sabe. Dá certo assim, Cristão? Aí, ó. Fantástico. Aí, ó. Show de bola. Vamos mandar pro Júnior aqui. Porque a gente sabe que pregar o irmão prega, né? Agora vamos ver se ele sabe tirar foto, né? Tremendo é perigoso, né, irmão? Essa vez eu falei com um diácono que a gente entrevistou aqui, Diácono Ângelo. Um abraço e sua bênção, diácono. Eu brinquei com ele, falei assim, católico geralmente é bom de imagem, né? Vamos ver se com fotografia como é que sai. Mas geralmente o pessoal tá indo bem. Acredito que o Alan Duarte também vai conseguir. Já mandei, daqui a pouco a gente vai ver aqui ao vivo aqui na tela. Se vai dar certo. Mas que legal, irmão. Você falou aí um pouquinho
das suas origens, né? Sim. E você nasceu aqui mesmo? Eu nasci em Santo André, sou aqui, né? Do ABC? Do ABC mesmo. Meus irmãos, acho que só meu irmão mais velho nasceu na Paraíba e veio. Eu e minha irmã nascemos aqui. Legal. Bacana, nascemos aqui. E conta pra gente aí, nós sabemos, né, da história do irmão e trouxemos ele para poder falar um pouquinho também desse testemunho dele de conversão, né, de perdão, de superação, de tudo aquilo que ele viveu. A gente vai discorrer um pouquinho isso hoje, para que isso sirva também, meu irmão, de estímulo para os nossos irmãos que estão nos assistindo, né? As pessoas podem ter passado por algo semelhante e não tem liberado perdão. E isso tem matado muitas pessoas, né? A cada alma das pessoas. E graças a Deus, com você foi diferente, né? Apesar de tudo que você passou. Então fala um pouquinho aí da sua infância pra gente, até esse momento mais triste aí da sua vida. Vamos lá. Bom, sempre quando eu toco no meu testemunho, eu digo que o que eu tento disseminar é as maravilhas que Deus fez na minha vida. Então, não é sobre um testemunho, é sobre uma verdade de um toque de Deus na minha vida. Quando Ele olhou para mim e eu consegui olhar para Ele, sabe, irmão? Dentro das Sagradas Escrituras, Jesus é conhecido também como o homem do olhar. Daria um outro podcast aqui. Mas um dia eu me encontrei com Ele, irmão, eu nunca mais me esqueci. E nesse dia que eu me encontrei, irmão, de lá para cá, eu tenho me tornado uma pessoa melhor e eu não brinco com o meu chamado, com o evangelho que eu tenho aprendido, sabe? Então já deixo aqui, irmão, meu carinho especial ao meu fundador Jorge da comunidade, aos irmãos que eu chamo de mesa, né? Grandes irmãos que sentam conosco em partilhas da Bíblia. Nós temos amigos, irmão, de ficar horas partilhando a Sagrada Escritura sem querer ir embora, irmão. Estou falando de Bíblia só. Bíblia, irmão. Que graça. Bíblia, né? Então, eu louvo a Deus por ter me levantado numa geração que tem sede da palavra, sabe? Eu aprendi com um homem de Deus chamado Edivaldo Araújo, da Diocese de Osasco, que Deus nunca reúne um povo à toa, irmão. E se nós estamos aqui, se você está aqui também nessa transmissão, significa que Deus tem um propósito na sua vida. Amém. E tudo aquilo que será partilhado aqui, irmão, é de extrema importância para o seu crescimento como pessoa ministerial também, né? Mas é assim, irmão, por mais um Alan hoje formado, casado, né, uma história muito boa, né? Tenho formação em teologia, faço uma pós-graduação em cultura judaico-cristã com os padres de Sion. Então, assim, irmão, tenho bebido muito, né, do carisma de Sion, mesmo estando no carisma Aleph. Mas, assim, irmão, eu, aos 11 anos de idade, brincando na minha rua, me chamavam de cachinhos dourados, o Alan. Eu tinha cabelo, que nem você. Eu tinha cabelo que nem o Alan, velho. Hoje eu não tenho mais. E aí, irmão, naquela brincadeira, teve um homem que morava na frente de casa lá, que ele falou assim: Alan, comprei uma bola de capotão nova, cara. E para quem os mais antigos aí, 90 e tal, bola de capotão, era uma bola que você desse uma bicuda, ele estourava o dedão do seu pé. Né? Isso mesmo. E aí, naquele momento, eu entrei na casa dele, irmão, assim, sem sabe, com todo o coração de uma criança. E ali ele fechou a porta e a frase primeira que eu escutei foi: eu mato sua mãe, seu pai, seu irmão, cala a boca, né? Nossa. Infelizmente, irmão, eu só queria brincar de bola. Mas o terror na minha vida começou quando um homem mandou calar a boca numa tentativa de abuso e de estupro, né? Muito forte. E carreguei essa dor comigo, irmão. Eu sempre, quando eu prego, irmão, eu acredito, com toda a humildade do mundo, que em mais de 10 anos pregando aí, não sei se é 13, 14, minha esposa que ajuda a somar, eu nem ligo mais. Mas em todos os JC da Diocese, alguns fora, além do PHN, outros grandes eventos aí, meu testemunho tem alcançado muitas almas, sabe, irmão? Sim. E sempre quando eu toco nele, é você voltar lá atrás. Às vezes o irmão fala assim: não, irmão, é muito emocional, às vezes, sua pregação. Eu falo: irmão, eu prego o testemunho quando Deus pede. Se não pedir, eu nem falo, irmão, nem gosto de falar tanto assim. Sim. Mas se é vontade de Deus para poder salvar um jovem, eu falo, irmão. Então eu falo aqui para um pai, para uma mãe que tem um filho drogado, eu falo aqui para você jovem que tem problema com droga, ainda continua numa cervejinha, ainda continua no narguilinho, ainda continua com uísque dentro de casa, ainda continua servindo a Deus e bebendo. Eu sei que não é a palavra que eu falo, irmão, não é ser puritano, sabe, cristão? Mas é ser coerente com o evangelho. Faz 14 anos, irmão, que eu prego para poder arrancar a cerveja da boca do jovem, sabe, irmão? Sim. Então, assim,
Ou a gente caminha pro mesmo lado, ou tem alguma coisa errada. Então, assim, irmão, prego em muitos JCs, irmão, mas eu prego primeiro, eu sempre falo pros irmãos, já vou chegar lá, irmão, eu falo muito, mas eu prego primeiro Alan e Danilo, achando que tem um Alan no primeiro banco, irmão. Mano, eu preciso converter esse cara, sabe? Eu preciso converter o Alan que tá sentado ali, irmão. Por isso que minha lágrima desce. Então eu sofri um abuso aos 11 e eu lembro a primeira mentira que eu contei pra minha mãe. Minha mãe falou, Alan, o que aconteceu? Eu criança, irmão, mas eu lembro. Não foi nada, irmão, sabe? Aí eu falo pra você que tá nos assistindo, irmão. Será que realmente nós estamos numa comunhão sincera, irmão? Principalmente com as pessoas que a gente ama? Começou tudo a dar errado quando eu menti, irmão. Não foi o abuso. O abuso foi uma tragédia. Só que começou a dar errado quando eu menti pra pessoa que eu mais amava. Você tá entendendo? Daquela mentira, irmão, desencadeou. E aí, vai passando. Me lembro de situações de subir a rua. A gente mora no Zaire, eu moro numa comunidade que chama Flor do Morro, irmão. Uma comunidade muito humilde, amo todo mundo que tá lá. Tem de tudo, irmão. Amém? Imagina. Mas hoje eu sou um homem de Deus naquele lugar. Amém. Né? Hoje eu sou um homem de Deus. Né? Eu já fui, enfim, de escola de samba. Irmão, isso é louco, eu já dei trabalho. Mas hoje lá eu sou conhecido como homem de Deus e eu zelo por isso, entende? Então, com 16 anos, irmão, fui membro de torcida organizada, né, chamada Gaviões da Fiel, não tenho medo nenhum de falar. Meu respeito, sou corintiano. Aqui só tem corintiano. Irmão, então vai é nós. O único São Paulino tá preso lá dentro na terra. Lá dentro. Então, sou corintiano demais, irmão. Mas, assim, infelizmente, eu fui para um lado assim, um pouco obscuro, né? Sim. Foi onde eu, num pandeiro parado, aprendi a dar um primeiro tiro na carreira de cocaína. Então, minha droga não começou no baseado, começou na cocaína. Caramba, já foi. E já fui direto, irmão, porque a cocaína é o seguinte, né? Vamos falar real, né, irmão? Às vezes eu dou testemunho em escola também, e aí existe um perigo, fala assim, a droga não é boa. Quem falou, irmão? Você falar pra qualquer um que tá internado, irmão, na casa de recuperação onde a gente vai pregar, o pessoal vai dar risada da sua cara. A droga é boa sim, irmão. O problema é que ela vai destruir a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua dignidade, seu respeito. Entendeu, irmão? A escolha é sua, né? Então, para aquele que tá assistindo ainda tá nessa, a escolha é sua, irmão. Se você vai continuar, né? E é o mais perigoso ainda, irmão, que eu tenho pregado como formador. E às vezes a pessoa se intitula um homem de Deus e continua com vícios, né, irmão? Então, um podcast desse é para você também entrar no eixo. Diz amém, Alain. É isso mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, irmão. Aos 19 anos, preso por tentativa de homicídio e porte ilegal de arma. Então, assim, irmão, muito cedo eu fui conhecendo aquele lado assim. Eu queria ser o malandro mais velho da quebrada. Mesmo tendo um irmão que era do Luz do Mundo, meu respeito a todos, irmão, Sidney, os irmãos que ainda são desse ministério, muito antigo, irmão, em Mauá. Né, meu irmão, ministro da palavra, né, irmão, muito tempo, uma irmã consagrada a Nossa Senhora, para o Método São Luís, uma mãe, um pai paroquiano raiz. Infelizmente, irmão, depois de ter feito 2 encontros de jovens, eu fiz o Anjo de Resgate, fiz o Aliança de Israel. Caraca. Um encontro, por Deus, irmão, e com todo o respeito, um dos encontros com mais espiritualidade que eu já vi. Sim. Já preguei no UVA, irmão, já fui uma parte de um monte, mas eu tenho muito respeito a esses dois, irmão. O Aliança de Israel é um marco na diocese. Então, é referência. É referência. E aí eu fiz, irmão, tive encontro com Deus mesmo nessa época louca aí. Nessa época, a gente gostava muito dos funk, né, proibido. E aí a gente descia pra praia, subia, né? Então, um monte de MC, que alguns são vivos, outros não, mas com todo o respeito, citando o nome aqui, Neguinho do Cacheta, Felipe Boladão, Neguinho da Comporta, Nando e Léo, sabe, Doutor e Cabeça, um monte aí, irmão, que era na época apologia ao crime. E aquilo ali me dava força, cara. Eu gostava de escutar um proibidão, usar uma droga, tá com os parceiros, né? Só que aí, cara, o que acontece, Danilo? A gente vai entrando no mundo e a gente não vai percebendo a distância que a gente tá. O que eu sempre falo nas minhas pregações, irmão, quando Deus permite, claro, né? É que o maior inferno, irmão, não é o diabinho ali, né? Te espetando. É a ausência de Deus, irmão. Esse é o inferno. Esse é o inferno, irmão, né? E aí eu comecei a ficar muito longe, irmão. E aí eu vi minha mãe pagar aquela peleja de ver um filho drogado dentro de casa, né? Eu tive armas guardadas dentro de casa, 38 Bulldoguinho, Freechess, 380. Enfim, irmão, não era esse bicho papão todo também não, mas assim, infelizmente você vai tendo conhecimento e você vai se envolvendo, né, Alan? Sim. Então aquilo que era de vez em quando se torna diário, sabe? Pra você que tá assistindo, irmão, eu preciso dar esse gatilho, sabe, meus irmãos? Sim, irmão. Aqui nesse Com Fidelidade.
Não vai achando que você tá usando e que você é um cara que controla o que você usa. Esquece isso aí. Irmão, esquece, sabe? Então, assim, esse podcast com fidelidade serve para você entender, irmão, que talvez hoje seja o momento de você parar, sabe? Isso mesmo. Para, irmão, porque ou você para, ou infelizmente, irmão, você acaba sendo parado por uma tragédia muito grande. Então, Alan, o que eu mais vejo é as pessoas sendo paradas não pela droga. Aquele que usa, às vezes ele não tá nem aí, irmão. Ele vai usar, vai buscar a saideira que não acaba. Só que às vezes a gente não perde um amigo na droga assim, usando. Já perdi muitos. Eu já perdi um irmão com 3 tiros na barriga dentro da biqueira, uma menina de 16 anos com a faca no pescoço, por causa de uma pedra, uma briga de boteco, acabou, irmão, menino novo. Um acidente de carro por conta do álcool, sabe, Cristão? Então, assim, não é isso, irmão. Né? Você achar que você vai morrer usando droga, pra quem usa é prêmio. Não, irmão. Às vezes você morre da pior forma, muito cedo. E não morre assim porque foi cobrado de uma dívida. Morre por causa que tá fora de si, tá sem controle, né? Sem as faculdades normais, ou tá num lugar que tá todo mundo alterado. Sim. E aí não tem o controle da situação. Eu lembro de uma história, Cristão, de uma menina que ela nunca usou droga. Na época, quem lembra da Coqueluche lá em Mauá era um lugar do inferno. Quintaneja, tinha um monte de rolê. Em Mauá era o rolê que tinha. E aquela menina, ela fez um rateio de 10 contos de cada um pra poder buscar uma droga. A menina nunca usou droga, irmão. Caramba. Nunca usou droga, mas tava com a amizade errada. Então, irmão, você para pra pensar com quem que você anda, sabe? Né? Enxerga com quem tá do seu lado. Hoje, se essa pessoa não te leva pra igreja, pra Deus, pra algo bom, reveja, sabe, irmão? Porque naquele dia ela perdeu a vida por conta de amizades erradas, irmão. Sabe? Ela entrou no lugar na hora errada, a briga foi feia, nunca usou, mas tava lá e perdeu a vida assim, cara, fazendo presa pra amizade que nunca correu com ela, sabe? E a palavra de Deus fala pra gente não dar brecha, né? Que a gente tem que tampar as brechas, né? Usado muito essa passagem na questão dos intercessores, tudo. Sim. Então, acho que a fala do Alan Duarte aqui é pra gente não dar brecha, né? Isso mesmo. Não pode dar brecha, irmão. E eu queria aproveitar essa fala dele também, porque muitas vezes não só a pessoa perde a vida, mas acaba destruindo toda a família também, né? É o que nós chamamos de codependência. Então, assim, dentro da minha casa, voltando, né? Eu tinha esse Alan que muitas vezes dava benção, né, pro pai e pra mãe, mas lá fora era um monstro. Caraca. Então eu já vi situações assim, eu brigava mesmo, briga de torcida, revólver, rojão, ia sem uniforme. Então assim, a gente andava num bonde aí que a gente falava, que já foi uma situação da gente ir sentir do outro setor da torcida, gritando o hino do outro time só pra fazer emboscada. E aí a pessoa entrava dentro da Kombi. Nossa. E saía, desculpa a palavra, saía totalmente nu, irmão, depois de ter tomado uma pisa. Então, assim, eu era tranqueira, né? Eu andava com os caras meio, sabe? Sim. Então, assim, eu olho isso, irmão, eu falo dessa forma porque é pra você entender, quem tá nos assistindo aqui com fidelidade, que Deus é capaz de resgatar qualquer um, irmão. Amém. Desde que você deixa a brecha do seu coração abrir um pouquinho, sabe, irmão? Sim. É muito importante a sua parte também, né? Deus é muito gentil, irmão. Eu tomei uma voadora no peito, irmão. Mas mesmo assim ele foi muito gentil. A gente já vai chegar lá. E aí, Cristão, cadeia, irmão. Fui preso, né? Uma cena muito difícil, sair. Aí você sai com diploma de cadeia, as coisas pioram. E depois do diploma de cadeia... Ficou quanto tempo preso, irmão? Irmão, fiquei uns dias a mais aí, cara. Eu acho que tempo esse diploma de cadeia é muito perigoso, sabe, irmão? Uhum. Então, Palmares, né? Tava com o Marcelo naquela cela. E o que eu lembro de algo que aconteceu dentro da minha cela, irmão. O Marcelo era do oratório. Se um dia ele ver, meu irmão, Deus abençoe. Espero que você esteja no caminho bom. Você e a sua família, né? Você tenha reencontrado com a sua filha, que eu lembro que a lágrima que caiu dele, infelizmente ele pegou uma canadura mais pesada, e ele falou assim, ela, 14 anos sem ver minha filha, irmão. Caraca. Então assim, irmão, a dor de ser preso, você comer salsicha verde, você pagar um veneno do sistema, não é fácil, irmão. Mas graças a Deus, eu tive a graça de me desromper com a questão do diploma de cadeia, sabe? Amém. Porque quando você sai grandão, irmão. Na verdade, você não sai aprendendo nada. Você sai querendo...
Ou você para ou você vai mais pra frente ainda dentro do crime, né? Eu preferi parar, entende, irmão? Entre aspas, né? Fiquei na droga em outras coisas. Parou com a parte da crime. criminalidade, mas ainda tinha a questão do vício, na verdade, assim, ainda fui muito pras cabeças vendendo lança, vendendo balinha, chivas, Bob Esponja, né? Abasteci teve um tempo que abasteci até algumas biqueiras aí. Mas a gente vê, irmão, que na verdade era só status. No final, meu, da noice, né? Você passava 12 horas do lado de uma biqueira pra poder no final do dia você ganhar 5 pinos pra você cheirar. Então, irmão, já não era mais pela grana, era pelo vício já. E assim, aí a sua turma vai mudando, né, irmão? Porque eu lembro de algo triste que aconteceu quando meus amigos falaram assim, aí, chama o Alan, aquele rolezinho top, irmão, né? Bora pro rolezinho sertanejinho, vamos aqui, tinha uns rolês aqui em São Bernardo, uns rolês top. Bora, Rancho do Serjão, que tava, bora, não sei o quê. E aí, fala, mano, não chama o Alan não, mano. O Alan vai arrastar nós, sabe? Putz. E aí eu comecei a entrar num outro grupo, daqueles que realmente usava todo dia, mano. Aquela galerinha que era de vez em quando, né? Falou, não dá mais pra andar, que tá arrastando nós. Então a gente sente a dor, irmão, do abandono daquelas pessoas que a gente acha que confia na gente. Então, assim, quem tá confiando, a minha mãe na codependência chorando com terço em casa. E aqueles que não era pra me depositar confiança, não estavam nem... Que eu depositava, mas não estavam nem aí pra mim, sabe? Estavam se afastando já. Se afastando, não dá, irmão. Teve um momento, irmão, que eu já peguei pituca de cigarro no chão, sabe? Não podia trombar alguém conhecido, irmão, vamos um real aí. Mano, a droga travada, irmão. Então, daqui a pouco você fala, você viu aquele cara? Não, eu nunca vou chegar, irmão. Você é louco? Não vou chegar. Chega, irmão. Chega. Você chega rápido, irmão. A gente teve uma experiência, eu, Alan, o pessoal do nosso grupo de jovens, e a gente era criança ainda. Criança não, era adolescente, né? Juventude Missionária da Sagrada Família, a gente ia numa chácara chamada Nascer de Novo, lá em Mauá. Não sei se você... Conheço mais. E a gente via algumas pessoas lá, tudo que eram aqui da região do ABC, e a tristeza é que às vezes você via alguns que recaíam. E assim, era devastador, velho. Porque era desse jeito mesmo, o cara já... Fora de si, né? Já fica fora. Eu nunca tive uma recaída, Danilo. Nunca tive, irmão. Ela nunca tive. Porque, assim que eu saí, aí lá na frente, né? Graças a Deus eu fui abraçado por grandes pessoas, irmão. Não só pessoas de Deus, mas eu saí muito rápido, entrei em Narcóticos Anônimos, que me ajudou demais, né? Tem um carinho enorme, irmão, respeito. Depois, claro, irmão, a literatura ficou um pouco pro lado e eu entrei de cabeça aí dentro do Ministério da Palavra, dentro da Santa Igreja, né? Mas assim, foi um sustento único, irmão. De verdade, as partilhas de Narcóticos Anônimos me ajudou demais. Demais, irmão. Até hoje eu tenho grandes amigos, sabe? Sim. Mas aí, vezes, Cristão... foi legal você falar isso, porque muitas vezes as pessoas não dão muito valor, né? Eu tava trabalhando com um senhor e ele teve um problema de depressão também. A filha dele morreu aos 11 anos de idade e depois que a filha dele faleceu, ele teve um problema de depressão. E ele foi morar na rua. Ele falou que morou por 3 anos na rua, morou lá no Brás, morou em Santo André, morou aqui em São Bernardo. E quem ajudou ele a sair também da dependência do álcool foi os Alcoólicos Anônimos. Irmão, é fantástico, sabe? A literatura dos 12 Passos é muito importante. A maioria das casas de recuperação, mesmo sendo católicas, elas trabalham os 12 Passos, né? Então, assim, isso foi muito norteador e muito importante para minha recuperação. Além, claro, né? Se não fosse primeiro o encontro, irmão, talvez a literatura não tinha me sustentado, mas o encontro foi poderoso com a ferramenta que era a literatura. Então, primeiro Cristo me encontrou e eu deixei ser encontrado. E aí vem as ferramentas de recuperação, sabe? Mas mesmo quando eu não entendia, né, Deus teve a graça de colocar muitas pessoas importantes na minha vida. Mas e aí, Cristão, sai da cadeia, não, vai pro fundo do poço ainda mais, né? Tentei suicídio dentro da minha casa, irmão. Nossa, felizmente a minha mãe em casa, né? E um vazio, sabe, irmão? Né? Mas ela chegou a presenciar, assim? Não, foi... irmão, foi assim. Aí, quando eu tinha terminado um relacionamento, né? E aí, cara, já tava a milhão, assim, rolê, droga demais, tráfico, crime, só negócio louco. E naquele dia eu peguei muita droga, irmão. Uma determinada biqueira em Mauá e fui pra dentro do quarto. Aí eu comecei a chorar, irmão, com a lágrima em cima do pó. E aí deu um vazio. E aí, irmão, vazio. Você com arma na mão, bicho. E naquele momento só queria tirar uma dor, eu não sei, irmão, sabe? Eu não... Sabe quando você perde o chão, irmão? Quando eu prego em EJC, eu faço às vezes um movimento
de reconhecimento, sabe, irmão? Em algum momento no espírito ali, quando Deus permite, eu peço para todo mundo, na verdade, assim, irmão, na humildade, fecha o olho e levanta a mão. Quem já tentou suicídio? E aí a gente entende como é que tá o cenário. Então, hoje tá demais, irmão. E aí, cara, eu tentei, né? Mas Deus teve misericórdia de mim. Eu virei um 38 bulldoguinho na cabeça, irmão, com a bala dum-dum, sabe? Nossa. Era pra ter explodido. A gente tinha mais peças que caminhavam com nós no bonde que eu tava, mas aquela caminhava comigo, guardada dentro de casa. E aí, num vazio, puxei o cão, essa é a palavra, desculpa, e era pra ter explodido lá da minha cabeça, irmão. De verdade. E ali eu lembro que fiquei frio, ajuntei o pó, que tinha muito pó, eu tava cheirando muita droga, assim, mais de 15 cápsulas, joguei tudo assim, fiquei cortando no cartão e cheirando. E aí eu desci em casa, desci pra baixo e minha irmã, ainda com a luta, né, que ela tem esclerose múltipla e tal, hoje, graças a Deus, a medicação, uma menina de Deus, testemunho poderoso também, irmão, sabe? Sofreu vendo um irmão longe, e aí ela tomando injeção, irmão, cada dia num lugar chorando, sabe? Foi muito na época que descobriu. E eu desci, irmão, carregando lá em cima uma tentativa. Ela falou, Alan, o que você estava fazendo? Eu falei, sabe, comecei a discutir. E ela pegou do nada e falou assim, eu estava aqui tentando sobreviver, você estava tentando se matar, para com isso. Ela nem sabia, irmão, que eu tinha virado um oitão na cabeça, sabe, irmão? E eu falei, Cacá, aí eu peguei, irmão, fui pra fora. E quando eu fui pra fora, Cristão, na verdade, com aquela droga, eu lembro que cheguei, né, determinado lugar com os amigos que estavam lá, e eu falei, eu trouxe a droga. Pô, foi aquela festa, né? O Alan mais uma vez trouxe droga pra nós. Mas com vazio, irmão, sabe? O melhor amigo daquele bonde, o Alan chegou, que trazia droga. Tinha acabado de tentar suicídio, né, irmão? Uma paraibaninha simples, a dona Lucina. Eu sempre falo assim, minha mãe, cara, era aquela que ajeitava o travesseiro na hora de eu dormir, que perguntava o que eu queria comer. Caraca. E aí, irmão, o seu Francisco... Ô, irmão, um dia que eu fui preso, eu lembro como se fosse hoje, eu falo isso no meu testemunho, Danilo e Alan. Quando minha mãe entrou lá no CDP de Mauá, quando era embaixo, ela entrou fazendo um escândalo. Onde eu errei? E eu, vai embora. Pai, discuti um pouco. Mas quando meu pai entrou, irmão, meu pai no silêncio falou assim, como é que eu tiro você daqui, filho? Eu falei, pai, deixa quieto, mano, você não tá entendendo. Irmão, ele só amou. Só amor, cara. Então, assim, hoje eu sou pai, irmão. Não sei se vocês são pais. Sim. Eu falei, cara, eles pagaram uma peleja grande por mim, sabe, irmão? No dia que eu fui preso, meu irmão tava na Aparecida do Norte, ele tinha comprado a minha primeira Bíblia Ave Maria, irmão. Tem até hoje ela em casa, é uma outra. É que depois nós vai caminhando, eu amo a Jerusalém. A Bíblia é mais na pregação. E aí, ele comprou minha primeira Bíblia, o Danilo. E quando eu saí, eu lembro que a única coisa que eu queria fazer era tomar um banho, irmão. E aí, cheguei lá com o advogado em casa, aí abri o chuveiro e tomei banho. Caraca. E aí meu irmão bateu assim, né? O Alan, sai pra fora. Eu saí. Ele falou, comprei essa Bíblia pra você, cara. Dei um abraço e tal. Só que ali ainda, irmão, eu tava muito longe, né? Algo que eu tenho aprendido, irmão, e eu paro de falar, eu busco a Deus pra parar de falar, é que às vezes a gente tem uma mania de falar essa frase, nós vamos saquear o inferno. Hoje eu dou risada, irmão. Não, irmão. A gente tá aqui no podcast como esse, com fidelidade, pra dizer pra você, o inferno é muito longe, não chega lá não, mano. A gente tá aqui pra te resgatar antes de você chegar lá. Amém, amém. Quase eu fui. Na porta me pegaram pela mão. Glória a Deus. Glória a Deus. Então assim, irmão, aqui é o lugar do resgate antes. Irmão, a profundeza do inferno, aí, irmão, nós entendemos os mistérios de Cristo. Porque aqui, irmão, é difícil. Né? É difícil. Uma das frases, né? O carisma da comunidade nossa é ser santo e tornar o mundo mais santo. Então a forma de evitar de chegar lá na porta do inferno é buscar a santidade, né? O Alan vai falando aqui, fui tomado pela emoção, não tem como. O quanto... E eu volto lá no que você falou, com 11 anos, eu tenho uma filha de 11 anos, a mais velha. Uma mentira, gente.
né? A gente não sabe o que Deus ia fazer na vida dele se ele tivesse falado para a mãe dele, ó, aconteceu isso, uma situação chata, mas a importância da gente andar e caminhar na verdade. Porque a verdade não é uma frase, a verdade é uma pessoa, que é Jesus. Então, pega toda essa questão, essa dificuldade, né, essa peleja que o Alan passou, a questão do pecado ali. A gente viu o pecado, né? Então, a importância de buscar a santidade para evitar o inferno. O inferno eterno e o inferno aqui na Terra, né? Porque tudo que você passou aí, a gente pode chamar que foi um inferno. Né? Só antes do meu xará aqui continuar, a gente dá toma uma água aqui para os nossos telespectadores, a nossa audiência, como o Danilo gosta de falar. Vamos ver a nossa foto aqui, irmão? Até para eu me recompor aqui. Ficou top. O pessoal se recompõe aqui. Testemunho forte hoje. Manda aí, Junião, pra gente ver se o irmão sabe tirar foto. Aí, ó. Bem enquadrado. Todo mundo sorrindo, sem lágrimas. E hoje nós temos até um pote de... Aí, ó. Um amendoim. Amendoim aqui, ó. Aí, ó. Manda bala, irmão. Manda bala. Vou comer, irmão. Vou acompanhar. Que legal. Show de bola. Louvado seja Deus. Irmão, pode respirar aí e mandar bala. Continua aí. É isso, cara. Então, o que Deus fez, irmão, foi único, sabe, irmão? E não volta mais. Sim. Quando eu transmito a palavra, eu aprendi muito com o Adriano Marim, né? Uma vez eu falei assim, o Adriano Marim fala a mesma coisa, irmão, no encontro de jovens, botei o meu boné, quem lembra aí, os caras... Já vou aproveitar aqui pra fazer o convite pro Adriano. Adriano. Deus aí, Cristão. Adriano, vem aqui com a gente, né? Dá uma moral aqui pra gente, pra bater um papo. Homem de Deus. Aí ele é fantástico. Gigante, né? E aí, irmão, assim, não muda, irmão. A verdade não muda, né? Então, assim, depois dessa situação, irmão, de cadeia, tentativa de suicídio, o fundo do poço foi vindo. Teve uma vez que eu tava um pouco mais ali por dentro da questão do tráfico, aí eu não tinha um dinheiro para um acerto, me jogaram de um barranco, meteram bala. Caramba, voltei para casa mentir. Não, foi um rolê lá que deu problema, cheio de bala. Minha mãe lembra até hoje desse dia. Ela falou, você chegou? Eu falei, eu cheguei destruído, sabe? Me fingi de morto para não morrer. Situação que a distância de Deus acaba, né, trazendo para nós. Mas aí, irmão, aí chega um momento que eu conheci a minha esposa hoje, né? A Neide. Então, mulher da minha vida, irmão. Bruta, pernambucana, né, irmão? Antes de, vamos dizer, da conversão, assim, antes de encontrar, de deixar Jesus te encontrar, a Neide te encontrou, você encontrou a Neide primeiro. Isso, a Neide, a gente se encontrou, na verdade, que teve um tempo que eu queria sair, sabe, irmão? Daquele fluxo louco. Eu sabia que ia acabar morrendo de novo, irmão. Ia morrer, né? De novo, não. Deus já tinha me trazido algumas vezes. E aí, eu lembro como se fosse eu tinha um amigo e tal. Conheci aquele negócio de mina, conheci fulano. E a gente saiu, namorada do vinho. E aí, quando a gente saiu namorada do vinho, eu conheci ela. E ali, tipo, a gente teve um lance e tal. E aí eu fiquei, né, doidão por ela. Falei, gostei, sabe? Um cabelo preto, bonito. Mas ela olhou algo em mim que eu não olhei nela. Na verdade, eu só queria, irmão, uma noite nada mais. Que eu vim, irmão, de uma sexualidade regrada muito grande, assim, de fluxo em praia, de pegar dinheiro da rapaziada, levar um monte de prostituta pra praia. Então, vivi em orgias, prostituição, assim, algo que parece que não, mas vicia como uma droga, né? Então, hoje a gente orienta muitos casais, né? Então, às vezes, entra dentro da família, sim, situações que já era para ter acabado antes lá, sabe, irmão? De você dar o sim no matrimônio. Então, conheci ela e ela falou, não, e tal, aquela coisa toda. Só que aí ela começou a enxergar um Alan que usava droga, noia, biqueira, tráfico. E aí, teve uma vez que eu deixei ela no meio da rua pra usar droga. Desce do carro agora, mano. Todo ignorante. Caraca, desce do carro, quero usar droga, tal, todo alucinado, né, irmão? Trocava tudo por uma droga, irmão. Troquei o carinho da minha mãe, a comida da minha mãe. Troquei as pessoas que mais me amavam, irmão. Meus primos que me chamavam pra brincar. Ou pra uma resenha. Não parava em churrasco, né, irmão? Churrasco parecia chiclete na boca. Você quer estar, na verdade, com aquelas pessoas que usam droga com você, que entendem, né, irmão, o seu jeito de falar. E aí, fiquei longe demais, irmão. Foi quando a Neide falou, você precisa de ajuda. E aí, nesse dia mesmo que eu abandonei ela,
né? Ela não sabia de toda a história. Aí eu voltei virado pra casa, loucaço. E ela tava com os meus pais, sabe? Ela tava em casa. Aí vocês já namoravam? A gente só tinha ficado, irmão. Só a época eu ficar. Não, nem namorar. Foi Deus mesmo. Irmão, colocou Deus, ela, né? ela falou, eu vou ajudar você. Eu vi alguém em você que você não pode estar aqui. Olha Irmão, só. foi Deus. Ela foi Deus. E ela, assim, ela tinha feito minha esposa, ela tem um problema no olho. E um olho, praticamente, ela não enxerga, que ela tem uma cirurgia, outra ela tem quase 16 ou 19 graus. Ou até mais. Louco. Ela usa uma lente especial. E ela só saiu naquele dia porque ela falou, eu não aguento ficar mais de meses com o rosto pra baixo. E uma menina nova na época, né, irmão? Aí a amiga também falou, eu vou sair, sabe? Tipo, vou com um tampão no olho. Não, ela não tava sem um tampão, mas lembro que ela tava ainda com os colírios e tal. E aí foi nesse dia que ela nunca mais tinha feito nada. Ela tinha vindo outro relacionamento também, tinha sido noiva, eu também. E aí, mais zero igreja, saca? E aí, onde a gente se encontrou. Caraca, na e aí, providência. ela foi cuidando de mim e eu só dando mancada, irmão. Eu falei, não era pra você estar comigo, amor, hein, velho. Neide? É amor mesmo, Fala, viu, mas eu Neide? te amo. Essa Você- pagou a peleja, Cristão. E aí, cara, quando eu cheguei louco, eu lembro, eu cheguei viradão, transtornado, irmão. Mais uma vez, louco, né, irmão? Eu lembro que a porta do meu quarto, quando eu morava com meus pais arrancaram a maçaneta da porta. Porque quando você fica na depressão pós-uso, você não quer ver ninguém, você quer fechar a porta e ficar no escuro, sabe, irmão? Louco, né? E aí, quando eu cheguei e tal, sem maçaneta abrir, daqui a pouco tava todo mundo no quarto. Putz. Já era de manhã, irmão, virado, assim, porque quem usa, irmão, você não pode ver a luz do dia, você parece morcego, né? Você só quer as coisas à noite, clareou, você quer se esconder. E quantas vezes eu não me escondi em barraco, né, irmão, usando droga? E aí já usei, aí no final já tava usando de tudo, né? E aí naquele dia eles falaram, você precisa de ajuda, irmão. Comecei a chorar, cara. Aí foi onde eu me rendi, né? Aí me internaram, irmão, na casa de recuperação lá do Frei José, Casa Fraternidade Jesus, lá em Ouro Fino. Cheguei trilouco lá, irmão. Caraca. E aí sentei, né? Sentei lá naquela cadeira da triagem, carregando esse peso de abuso, cadeia, tráfico, tentativa de suicídio. E aí tinha um outro Alan na história, agora o negócio fica louco, né? Que foi o primeiro rapaz que me acolheu dentro da casa. Alan Lacan, quem conhece aí da antiga. Ele me acolheu, irmão. O Frei, eu falo pra todo mundo o suco do Hulk, né? O Frei mandou trazer o suco do Hulk lá, que era trançagem batida, pra desintoxicação. Quem me levou foi meus padrinhos. E seu Agenu e a Dona Ilina, que meus pais não aguentaram, sabe, irmão? Foi muito difícil pra eles. E aí, Cristão, começou o processo de recuperação, né? Raspei a minha cabeça lá, né? Tem umas resenhas também nesse sentido aí, porque começa a recuperação, por hoje não, por hoje não vou mais pecar, só por hoje e tal. E aí eu fui iniciando o processo de recuperação. Só que quando você inicia um processo de recuperação, isso serve também, irmão, não só para quem está internado ou está vivendo um processo de recuperação, mas para irmãos também que estão em grupo de oração, em retiros. Lá a gente chama de mente blindada, irmão. Mente blindada é quando lá na casa de recuperação alguém vinha trazer a palavra, ou dar uma formação, ou dar uma orientação, e a gente não estava nem aí porque aquilo que estava acontecendo. A gente achava que não era para nós. Sim. E aí, irmão, eu entrei nessa mente blindada lá. E a mente blindada fez eu fugir da casa de recuperação. Caraca, velho. Então, assim, trazendo para esse lado, né? Eu lembro como se fosse hoje, era uma terça-feira, missa de cura e libertação lá, com o Frei fazia. Tinha os padres do Zaira 4, nossa, eu não vou lembrar o nome dos padres, Padre Mateus, Padre Alexandre, né? Hoje não sei onde eles estão mais, mas na época ia lá ajudar o Frei na época era uma casa católica, e aí era uma missa de cura e libertação. Só que na terça-feira, irmão, isso já no primeiro mês, sabe? E aí, irmão, voltando, toma pregação. Irmão, aí no começo você chega tremendo, irmão, aí tá tranquilo. Mas depois você dá uma engordadinha, você já começa a reclamar, né, pra mim, aí você começa a falar, eu vou embora. Não vou aguentar, vou ficar 9 meses aqui, mano. 9 meses ou... Lá o processo é até menos. Mas 9 meses, irmão, pra você sair bem, né, nascer de novo e tal. E aí, cara, começou meu processo de recuperação, mas não entrava recuperação não, irmão.
né? Eu entendia, respeitava, o pessoal me conhecia. Teve uns irmãos, quando eu entrei, o pessoal me conhecia lá. Cara, e aí, gordão, chegou, mano? Cê é louco, demorou, mas veio e tal. Caraca. Irmão, Dudinha, os caras da antiga lá, Tom. E aí, já trombamos ali, né? Canadá, trombamos nas quebradas de Mauá e já usamos droga demais. E aí, quando eu cheguei, uns conhecia. Aí você sente à vontade, já, a palavra já é de cadeia, né, irmão? E aí, cada um escondendo uma faca dentro dos colchão. Você é louco, recuperação, o bagulho é louco também. Não. E aí, irmão, começou essa recuperação, enfim, aí teve essa terça-feira. Só que tem um ponto aqui que as coisas começam a mudar, irmão. Que é quando, ao meio-dia, a gente foi fazer oração do abandono e oração pelo almoço. Aí o Frei sempre vem, a gente espera o Frei, aquela fileirinha, todo mundo assim, né? Vamos orar pra comer, né, irmão? E aí sobe um homem. Aí muda a história, irmão. Subiu um carroceiro, irmão. Não sei se aqui em São Bernardo tem, no Demarco, mas os caras que catam papelão, sabe? Charreteiro, carroceiro. Sim. Falava pro Peter, né? O Peter é charreteiro, o Peter do PHN, grande irmão. Deus abençoe, Peter. Você veio aqui esse podcast mais uma vez, né? Assim como o PHN. Deus abençoe, irmão. De verdade. É uma partilha inesquecível que a gente vemos juntos aí. Assim como o Danilo e o Alan. O Peter também é um homem de Deus que eu quero carregar pro resto da minha vida. Deus abençoe, viu, meu irmão? E aí, cara, subiu um carroceiro. Simples, irmão. Lá na chácara. Na chácara. Aonde a gente ficou internado não tem muro, irmão. É uma chácara que o Frei falava, você fica se quiser, irmão. E aí a gente aprende no início da caminhada de recuperação que recuperação é a arte de se contrariar, sabe, irmão? Então eu vou beber. Não vou beber. Sabe, irmão? Vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo, mas eu preciso me contrariar. Eu acho que tá certo, mas tem que mudar alguma coisa aqui. E aí, cara, aquele homem chegou. Aí o Frei olhou pra mim, eu lembro como até hoje. Ele falou assim: um abraço, Frei José, Deus abençoe. Sua bênção também, homem de Deus, um paizão. Vai lá e atende o irmão que acabou de chegar. Já foi bravo, ele era bem. Irmão, cara, pra segurar 32 loucos na casa, irmão, pra virar a casa louco, era né? Doido. Tem que ser mais louco. Autoridade espiritual, nunca vi, irmão. E aí. Eu desci lá pra colher, irmão. Eu lembro que aquele homem estendeu a mão pra mim. E quando eu fui cumprimentar ele, Danilo, ele tava fedendo, irmão. Caraca. E aí eu voltei a mão, sabe, Alan? Falei, não vou cumprimentar ele, não. E aí, irmão, pá, meu nome é Alan, qual que é o seu? Cheio de gíria. Hoje eu brinco assim, tal, na linguagem mais jovial, eu tento voltar um pouquinho. Mas a gente forma tantas pessoas que as coisas mudam depois. Sim. Dependendo de onde a gente tá sentado na mesa, a conversa muda um pouco. Sim. E aí, irmão, naquele momento eu não cumprimentei ele, o irmão tava sujo, fedendo, eu não quis cumprimentar. Um monte de problema em mim, né, irmão? E aí eu falei, vamos lá, irmão, qual que é o seu nome? Prazer, meu nome é Alan. Ele falou, prazer. Ô, irmão, sorrindo. Meu nome é Carlinho. Vixe, irmão. Carlinho, bora comer, irmão. Aí ele subiu, deixou o carrinho dele, subiu pra comer. Fizemos oração, ele foi o primeiro a se servir, irmão. E aí ele se serviu, lembra como se fosse eu, deixou o pratinho dele, pegou o carrinho dele, desceu a rampa da casa de recuperação, estrada da doutora, de barro ainda, né? Desceu, foi embora. Mas na hora que chegou a noite, Alan, eu cheguei no Alan, no outro lá, o Xará, que me acolheu na casa. Eu falei, irmão, não aguento mais, eu vou embora. Aí ele olhou chorando assim, Danilo, e falou assim, ô irmão, não vai não. Não sabe se dá tempo de voltar. Irmão, vou dizer algo pra você que tá nos assistindo aqui. Esse podcast pra você é uma decisão. Eu não sei se dá tempo, irmão, de você voltar. Volta agora para Jesus. Agora, irmão. Toma essa decisão. Junto com a família aqui, fidelidade, com fidelidade. Vem para perto desses irmãos aqui. Vem para perto, irmão do Senhor. Sabe? Mas, em nome de Jesus, sai. Toma a decisão de sair de onde você tá. E aí, irmão, ele falou, não vai. Aí eu, não dá, irmão. Fica com os negócios que tá lá e tal. Fiquei no quarto 3, era eu, o Tom Sidney, no quarto 3, né, na radial, que era o corredor dos quartos. E radial. Aí, irmão, é coisa de casa de recuperação. Radial, Nós chamava de radial. Tem uma história na casa de recuperação, né, que a gente acompanhou lá na Ser de Novo, que lá, não sei onde você estava, mas lá às vezes tinha muita manifestação e tal, né? E era um dia que não tinha padre e tudo, tinha só os leigos lá, e o coordenador na época da casa observava que o cara manifestava e tudo, era aquela briga e oração e a noite inteira, tudo. Falei assim, ó, a próxima vez que esse rapazinho manifestar, me chama. Tá manifestando, vai lá. Deixa ele, ninguém põe a mão nele não,
tô com um cabo de vassoura aqui, esse demônio vai sair na pancada. O cara ficou bom na hora, velho. Não, saiu. Então a casa de recuperação tem as suas métodos, né? Cara, já viu de tudo lá, assim, tanto nessa parte também, a gente já viu muita coisa, mas já viu coisa de verdade lá, que o negócio é louco também. A gente viu algumas coisas lá. Aí a gente ia abrir aqui a Suma Demoníaca do Padre Forté, trazer uns negócios lá, né? E claro, né, tem as questões emocionais, mas também tem um coisas processo de libertação, né? de cura, é bastante coisa. Então, assim, uma partilha como essa que eu aprendo também, eu aprendi com alguns irmãos que Efésios capítulo 6, a armadura do cristão. Deus não dá armadura para criança, meu irmão. Amém. Então, por isso que nós estamos aqui. E para quem está assistindo, quem já tem caminhada, precisa entender que a armadura precisa ser realmente com pessoas de propósito. Cunhada por um Porque, homem. irmão, se é na mão de criança, vai se machucar. E o que eu tenho mais visto, irmão, é irmão ministeriado que está se machucando, irmão. Então, assim, a comunidade Fidelidade, os movimentos, as formações servem para amadurecer espiritualmente. Então, eu sou daquele que amo formação, irmão. Eu como formação com arroz e feijão. Lá na nossa comunidade, nós temos uma frase do nosso fundador, né? Sim. Que ele fala assim, que tudo é formação para nós. Fantástico. Tudo. Seja na fraternidade. Daniel, louvado seja Deus pela sua vida, irmão. Na formação mesmo, seja na Santa Missa, tudo é formação pra gente. Jeito de sentar na mesa, de organizar as coisas. Tudo é formação, a gente vai aprendendo, né? Do jeito que o irmão já chegou aqui, a gente aprende. A formação nos leva para um entendimento espiritual das coisas, né? A gente, na nossa partilha, aprendendo com outros irmãos na mesa, a gente fala que, acho que o capítulo de João 13:14, que está Jesus sentado à mesa. E ali existe algumas pessoas sentadas à mesa, irmão. 5 tipos de pessoas sentadas à mesa com Jesus, aleluia. Né? E aí, essa pergunta um dia veio para mim e fez eu chorar, irmão, e buscar mais profundidade na minha formação. Tem um chamado o discípulo amado, né? João, o mais novo, que eu falo com o meu fundador. Meu fundador tem 25 anos, irmão. Caralho. É novinho, hein? Novinho. E o que a gente tem aprendido, irmão, é que tempo de caminhada não fala que você é uma pessoa de Deus, irmão. Isso mesmo. É isso mesmo. Ele foi um João da mesa de grandes irmãos, assim, mais velhos e tal, que teve um entendimento que aquilo era um carisma, sabe? E aí veio aí os primórdios da missão Aleph. Então sai dessa mesa. Depois o muro ficou baixo, eu caí pra dentro. Mas na mesa, irmão, existe o discípulo amado. Existe aquele que traiu Jesus, existe aquele que negou, e mais 2 tipos de pessoas. Aquele que a mesa é indiferente e aquele que quer uma posição na mesa. Quem você é, irmão? Sabe? Quem você é, irmão? Essa pergunta para quem agora é de caminhada. Quem você é na mesa com Cristo, irmão? Isso é muito importante. Então a mesa aqui, irmão, a miséria ficou para baixo. O que fica é o coração e a reflexão, sabe, Sim. irmão? E isso nos torna, assim, com outra visão, um outro patamar espiritual. E é muito forte. Enfim, volto lá, irmão, no testemunho, né? Queria sair fora, fica com as minhas coisas lá da radial e... Fica e tal. Aí eu fui embora, irmão. À noite, eu lembro que eu atravessei os carros, Missa de Cura e Libertação, tava lotada a chácara, a capelinha. Caraca, velho. E aí, irmão, um louvor que tá no meu coração. Vocês me lembram aí? Vocês são Ministério de Música ou não? Sabe aquele louvor que fala: Senhor, quando te vejo no sacramento da comunhão, sinto o céu se abrir. Irmão, eu tenho uma experiência única com esse louvor, irmão. Única. Tava tocando esse louvor e eu tinha descido já a rampa. Comecei a chorar, irmão. Porque tem hora na nossa vida a gente pode ser o mais brabo do mundo, mas você lembra da sua infância, da sua mãe, do seu pai e de onde você tá. E naquela hora eu tava me vendo fugindo da casa de recuperação, irmão, deixando pra trás, não só a oportunidade de recuperação, mas deixando pra trás as pessoas que estenderam a mão pra mim. Seu Francisco, cara, Dona Ursina, Neide, sabe, irmão? Pô, irmão, grandes pessoas, a minha madrinha, meu padrinho que me levaram aquele dia, carregando um abuso, irmão, nas costas, sabe? Amigos que eu perdi no caminho. E aí, naquela estrada da Doutora, irmão, escura, eu fui indo embora. Já era uma noite, irmão. Só que quando eu tava indo no meio do caminho, o Danilo e Alan, tava vindo um homem na minha direção, irmão. Naquela terça-feira à noite. Um carroceiro. Chamava Carlinho, irmão.
Caraca. Que tinha almoçado com nós meio-dia. Ele veio puxando um carrinho pesado. O irmão continuava fedendo, com uma calça preta, uma pecata, uma camisa preta e uma blusa verde. Ele parou o carrinho dele, irmão. Quando ele parou, ele passou por debaixo, assim, sabe? Uhum. Aí ele falou assim: Alan, você tá indo pra onde? Sorrindo, irmão. Eu falei assim: Carlinhos, não aguento mais, irmão. Eu vou embora. Não aguento mais. Aí o Carlinhos falou pra mim: você não vai embora não, Alan. Sabe por quê? É longe, irmão. Da ponta da Tibiriçá, você que se conhece ali, já foi em missão. Sim, já. Que a chácara do Frei, ela fica antes da restauração ali, sabe? É bem no meio da adutora, lá em cima. Ô Alan, eu tô voltando pra agradecer o prato de comida que você me deu, irmão. Olha só. Você vai voltar. Não aguento, não. Caraca. Foi na hora que aquele homem sorrindo. Aí eu pergunto, irmão, eu sempre faço essa pergunta pra mim. Eu repito isso, irmão, mais de 10 anos. Quem arrancou seu sorriso, irmão? Eu vi um homem simples de rua que sorria, sabe, cristão? Se alegrava, irmão, no simples. Carregando peso, a mão pesada. Sujo, irmão. Voltando, sorrindo pra agradecer na capela o prato de comida dele. Ele me abraçou e eu abracei. Lembra o cheiro? Acabou, Danilo. Alan, acabou, cristão. E na hora que eu abracei o Carlinho, ele foi me levando de volta e deixou o carrinho dele. A gente subiu a rampa, são 2 rampas lá na casa de recuperação. A gente ficou de frente pra capela do lado de fora que tava cheio. Alan, eu lembro que eu fiquei do lado de fora, chorando, irmão. Copiosamente. O Carlinho me abraçar me desmoronou, irmão. E aí ele falou assim: ô irmão, espera que eu vou pegar o carrinho. Meu Deus. Nossa. Irmão, eu não sei se algum dia você já viveram a experiência de verdade, irmão. Porque às vezes as coisas ficam no automático e você para de viver grandes experiências. Sim. Normal também, irmão. Quando a gente vai criando maturidade, a gente passa por muitos desertos e passa por muito silêncio de Deus. Sim. Isso é uma prova muito bonita. Mas naquele dia, irmão, o Carlinho saiu e ele voltou. Quando ele voltou, irmão, eu já tinha feito aliança, o Anjos, já tinha feito primeira comunhão, catequese, adolescência missionária, irmão. Eu sabia que era Cristo, irmão. Eu só tinha tomado a decisão antes de não caminhar com ele. O Carlinho subindo com aquele carrinho me fez lembrar Jesus na paixão, carregando a cruz, sabe, irmão? Caraca. Irmão, no pano de fundo, como é que a música fala? Chego muitas vezes em tua casa, ó meu Senhor. Você lembra, irmão? Tá assistindo? Triste, abatido, precisando de amor. Mas depois da comunhão, né? Tua casa é meu coração. É louco, irmão. E aí naquele momento o Carlinho subindo com o carrinho, eu olhei, irmão, com o carrinho. Meu coração começou a disparar, cara. Foi na hora que ele ajoelhou no barro comigo. Ali ele já me deu uma lição, irmão. Não teve medo de sujar, irmão. Ele segurou na minha mão, Danilena. E eu de cabeça abaixo, porque o pecado dá vergonha, né, irmão? Tentei fugir, irmão. Sabe? Ele olhou pra mim. Vou na minha mão, dá sua mão aí, cristão. Ergue a cabeça. Eu olhei pro Carlinho e falei: vamos rezar. Irmão, na hora que ele falou: vamos rezar, mano, o Carlinho daquele jeito. Ele sabia um Pai Nosso, Ave Maria de Coca. Naquela hora que ele pegou minha mão e falou: vamos rezar. Eu falei: ô Carlinho, eu não lembro, irmão. Na hora eu não lembrava. Sabe por quê? Passou um filme, irmão. Quantas vezes a minha mãe não falou: vamos na missa comigo, meu filho? Caralho. Reza o terço aqui nessa mesa de casa comigo. Ô Alan, eu fiz a comida que você gosta. Fica em casa. Irmão, naquela hora, quando ele segurou minha mão, eu falei: meu... Voltou. Eu preciso voltar, cara. Eu falei: Carlinho, eu não sei. Ele falou: é que a cabeça, cara. E eu lembro, Danilo, que o Santíssimo estava passando, irmão. E aí o padre veio na direção e eu fiquei empolgado, sabe? De verdade, eu falei: eu vou entregar tudo agora. E aí algo tocou e fez ele caminhar pra dentro, irmão. Voltar pra dentro. Quando ele voltou pra dentro, eu desanimei, irmão. Assim, eu falei: meu, esquece, sabe, cara? Como se fosse... Mas algo tocou o padre, irmão.
Ele veio rasgando a Assembleia e saiu lá fora. Caraca, velho. 0 liturgia, irmão, esquece. Eu agarrei nas vestes do padre, olhei pra Jesus assim. Da minha vida agora, cara. Por Deus, irmão. Por Deus. Eu tive uma experiência que dá pra contar nos dedos, tá, irmão? De repouso no Espírito Santo. De verdade, irmão. Nunca vi aquilo na minha... Pá! Impacto, irmão. Tem um Flávio dos Anjos, que era intercessor, é um grande missionário hoje. Ele era intercessor naquele tempo lá. A gente é um grande amigo, Deus abençoe, cristão. E aí, acho que eu fiquei mais de 40 minutos capotado, irmão. Caraca, velho. E não tira nossas faculdades, tá, irmão? Aí tem outros podcasts de vocês pra aprender. Os caras Padre Renato Fernandes. Padre Renata, em nome de Deus, né? Já fui diretor da nossa comunidade também, espiritual. Que legal. E aí, cristão, a primeira mão que estava estendida para mim era de um carroceiro, irmão. E aí eu estendi a mão, segurei a mão do Carlinho, copiosamente abracei ele, chorei, agradeci. E a partir dali, Alan e Danilo, começou a minha recuperação dentro da Fraternidade Jesus. Vou tomar uma água. Olha o processo, né, que o irmão teve que passar, E como que Deus usa das pessoas, né? Os improváveis, né? O Alan falou de 5 pessoas na mesa, e eu gosto dos números, né? Esses comparativos. e nesse podcast a gente tem aí várias histórias, mas dá pra gente colocar a história de 2 pessoas. E faço a mesma pergunta que o Alan Duarte fez agora há pouco. Quem é você? Aquela pessoa que tá precisando que alguém estenda a mão, tá precisando ser acolhido, ser animado, de voltar pra caminhada com Deus? Ou você é o Carlinhos? Ou talvez você é o improvável. Aquele que talvez ninguém vai dar importância moral, vai dar curtida, seguidores. Talvez você é o improvável na vida de alguém. Talvez você é o Carlinhos, irmão, na vida de alguém. Se Deus incomoda o seu coração para anunciar a palavra, para amar, para liberar o perdão, libera. Seja o Carlinhos na vida de alguém. E aí, homem de Deus, começa a minha evolução, né? Dentro da casa de recuperação, um encontro com Jesus. O Carlinho foi um Cristo na minha vida. E uma frase que eu levo, irmão, em todos os lugares que eu aprendi com o Carlinhos eu vejo Cristo em você. Olha. Sabe? Ele falou isso pra mim naquele dia. E o que é mais maravilhoso, depois de tudo isso, eu vou continuar, que tem algo muito forte ainda, mas eu tive a graça de encontrar o Carlinho depois de muitos anos, né? Hoje ele, depois do PHN, irmão, que eu dei meu testemunho no PHN, a gente se reencontrou, né? E aí ele entrou pro terço dos homens, irmão. O pessoal começou a cuidar dele. Ele ainda era um carroceiro. E aí o terço dos homens começou a cuidar dele lá na diocese lá de Suzano, Mogi, né? E aí a família resgatou ele de volta, irmão. Olha que bênção, cara. E assim, eu tenho um sonho muito grande, eu vou deixar registrado aqui. Eu já falei pro pessoal da Aliança também. Eu quero muito, irmão, um dia fazer um retiro e levar o Carlinho comigo, sabe? Não é derruba o retiro, irmão, se isso acontecer. Então, assim, eu louvo a Deus por esse homem que foi Cristo na minha vida. E aí, irmão, inicia o processo de recuperação, sabe, irmão? Aí começou mesmo. Aí começou, né? Então, veio as pregações, a mudança, veio o chamado. Tia Zilda, irmão, né? Lá de Guaianazes. Só sempre esqueço o nome da comunidade dela. Ela profetizou que eu seria um pregador. E aí, irmão, Vanderlei, tinha uma rádio, ainda tem, Vanderlei, depois você me explica. A gente estava no santuário, lá no Capão Redondo, lá numa vigília tremendo. E aí eu nem lembro quando foi aquele dia em Vanderlei. Depois você me chama aqui. Vanderlei tinha uma rádio. E aí eu dando meu testemunho de vida, muitos anos atrás já, irmão. Acho que tem um rolê. E aí entrou nessa questão do chamado. Eu falei, eu lembro como se fosse hoje, era um Kairos, domingão, irmão. Aquela mulher forte, chegou cheia de criança dentro da comunidade. Ela é muito amiga do Frei, de autoridade, mulher de fogo mesmo, irmão. Você é louco. E aí, irmão, naquela pegada de Kairos e tal, eu no fundão aqui, né, irmão? Braço cruzado na picadilha, um ultimão, né, irmão? E aí eu falei, não, irmão, tá tranquilo, mais um dia, continuando. Daqui a pouco ela aponta o dedo e falou assim, qual é o seu nome? Eu falei, Alan. Você vai ser profeta. Você vai pregar a palavra de Deus. Eu falei, tia Zilda, eu acho que é o irmão de trás. Né? E aí, entrando o Vanderlei na conversa, por isso que eu puxei ele, que nesse dia ele me deu um presente.
Ele falou assim, irmão, você sabe que a tia Zilda profetizou na vida do Frei Gilson que ele seria sacerdote, né? Caraca. E aí não é sobre eu, Frei Gilson, pelo amor de Deus, irmão, quem é um homem de Deus. Mas é sobre alguém como a tia Zilda que deixou ser usada, sabe, irmão? Então a gente não pode ter medo, irmão, daquilo que o Espírito realmente depositou no nosso coração. Amém. Né? Então, ela acertou, irmão, nos dois. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, por falta de intercessora, ela tá no céu. Mas um dia eu quero lá no céu, irmão. Quando eu entrei aqui, eu falei assim, irmão, você tá bem? Eu falei, tô bem, irmão, esperando um grande dia da minha vida. Espero um dia encontrar ela, irmão, dá um abraço. Eu não sei qual santo que fala, se vocês gostam também, mas fala que um dia a gente vai encontrar todas as almas que a gente levou para perto de Jesus, irmão. Eu falei assim, irmão, eu só quero encontrar a tia Zilda, já tá bom. Fala, obrigado, cara. Você não errou. Você não errou, irmão. Paguei a peleja, conheci o Marivan. Desde o meu primeiro ano de recuperação, eu fui pra Bíblia, irmão. Eu amo muito Sagrada Escritura. Existem várias vertentes, né, irmão? Sim. Enfim, né, magistério, né? Enfim, né, a tradição e a Sagrada Escritura. Mas eu foquei muito na palavra, irmão, sabe? Me alimentou demais. Então eu agradeço ao professor Marivan, foi onde eu conheci os padres de Sion, onde eu fui fazer meus cursos de teologia e desenvolvi lá. Então Deus colocou muitas pessoas boas no caminho. Só que aí, irmão, vou evoluir, né, pra gente chegar a um dos cumes, que um ano servindo a Deus já, né, já começando a caminhar, aprendendo. Eu tava na paróquia, irmão, e aí tinha um homem lá. Já tinha saído da chácara de já tava a gente chama de ressocialização. O Frei nunca gostou dessa palavra. Alguns eticamente gostam, outros não, mas era quando você começa a voltar e você tem ali que ajudar na casa. Então, assim, lá na casa de operação eu comecei a ajudar no grupo de oração, já levava pregadores. Ah, legal. Então, assim, nascendo, cuidando de mim e no Sim. labor ali também, ali e na espiritualidade da casa. E aí, irmão, era um domingo. Adivinha o louvor que tava tocando, irmão? Jesus, fonte de misericórdia que jorra do tempo. E aí, nessa pegada aí, eu acho que era o Padre Manuel na época, irmão, de Sion, tantos padres. Eu falei, irmão, eu esqueci, né? Padre Manuel, Padre Reis, Frei, Ave Maria, tem um monte, Padre Donizete, Deus abençoe. E aí, do outro lado, na fila do ministro, tinha um homem, irmão. Adivinha quem era? Chuta aí, Alan. Não é o Carlinhos, não. E aí, quem que você acha que era? Era o outro Alan da Outro Alan. Não, irmão. Era um homem que abusou de mim, irmão. Caraca. Quando eu vi o Daniel lá, que é o Daniel da minha história, com todo respeito falo isso, a gente já se encontrou e tá tudo bem. Eu fiz uma campana na frente da casa desse homem pra tirar a vida dele, irmão. Foram alguns dias de planejamento. Eu sabia até que a porta da garagem dele, de entrar para dentro de casa, a chave abria pelo lado de dentro. Então ele colocava a mão, destravava e entrava. Caraca. O ônibus da firma dele chegava por volta das 6h20 da noite. E naquela época tava eu com mais um parceiro, a gente já conhecia, estudamos, falou, vamos esperar, meu irmão, Monza Tubarão, cada um com arma na mão. Hoje eu acabo com essa raça desse cara, que acabou com a minha infância e tal. Voltando para trás. E aí, quando o ônibus parou, irmão, ele não desceu naquele dia. Desceu uma mulher, ele não desceu. E aí, aquele deixa pra lá, na época Nextel, radinho, a par de treta acontecendo, nós ali muito tempo parados, vamos embora. Aí meu parceiro, mano, acho que não é essas ideias não, mano, acalma seu coração, bagulho da antiga aí, deixa quieto. Aquela gíria de louco. E aí eu deixei quieto, irmão. Só que aí Jesus é maravilhoso, né, cara? Porque é o seguinte, irmão, eu tive que enfrentar a maior dor da minha vida de frente. Não agora como um vida louca, irmão, mas como um homem de Deus. Quem lá nas aulas de teologia, que muita gente fala assim, irmão, é para perder a fé. Não, irmão. Pelo contrário, você amadurece demais. Sim. E aí você entender que perdoar 70 vezes 7 é uma verdade em Cristo, né, irmão? É viver a palavra. Se você não vive isso, irmão, nem cristão você é. É perdoar perfeitamente, se né? você maquiar isso que o evangelho traz pra você, irmão, é lorota. Aí você inventou um novo evangelho. Agora, o evangelho de Cristo fala pra você perdoar, irmão. E se eu trabalhar a exegese bíblica em cima do texto, ainda não estamos falando de perdão. Presta atenção. Cumprimentei as duas filhas, a esposa, ele chorando e olhando pra mim, eu chorando demais. Ele chorando. Me perdoa lá. Caraca.
Era 11 versos 22, 23, alguma coisa assim. Mas era excomunal, né, irmão? E aí eu olhei na bola do olho dele, irmão, sabe? Falei, Daniel, eu te perdoo, irmão. Te perdoo. Não foi fácil receber a comunhão naquele dia, não, irmão. Mas é o remédio da alma, irmão. Você já viu a expressão de eu senti o manto de Maria sobre você e tal? Nós pentecostais gostamos dos mistérios, né? E naquele dia eu senti o manto de Maria sobre mim em cima. Tinha um peso sobre mim que... E eu já amo muito Nossa Senhora, minha mãe é muito devota também. E naquele dia a mãe cuidou de mim, fez eu ir até ele, sabe? Sim. Porque por si só você não vai, irmão. Você nem a graça, você não vai. E aí eu chorando, ele chorando, a gente pediu perdão pro outro, irmão. E vida que segue, sabe? Naquele dia meu ministério nasceu, irmão. Foi naquele dia. Quando eu liberei o perdão e eu vi a minha vida ser uma história contada para salvar muitas almas hoje, né? Hoje você vê o Alan falando assim, irmão, é porque nós já tá mais calejado aí no ministério. Foi muito difícil no começo, irmão. Eu imagino. E a lágrima desce muitas vezes e o pessoal sabe que eu sou chorão. Não é por causa da dor, irmão. É porque eu conheci um Cristo, irmão. Sim. Que me fez olhar diferente muitas coisas, sabe? Então, às vezes, você tá aí, irmão, amargurado, chateado, às vezes numa situação muito difícil. Conta com Jesus, irmão, sabe? Dá uma chance pro perdão. Ora, irmão. Pede direção pro seu padre. Para homens e mulheres de Deus, irmão. Sim. Eu tenho certeza que liberando o perdão, tudo pode ser transformado e as coisas mudam na vida, né? Então, com certeza. Então aí, então nesse dia que você reencontrou essa pessoa, você já estava estudando, já tinha saído da clínica, Um aninho, irmão, um aninho. Um aninho estudando Bíblia, tudo, mas não pregava ainda. Já tinha dado uns testemunhos ali no EJC e tal. Faltava essa, como o pessoal diz hoje em dia, aquela virada de chave, né? Faltava virada de chave, irmão. Que então é o foi perdão. pra mim, né? São João Maria Vianney vai dizer o seguinte, irmão, que o nosso pecado é uma gota no oceano da misericórdia de Cristo, né? Isso mesmo. Então a história não é sobre mim não, irmão. A história é sobre ele. Amém. Deus encontrou ele, irmão. E isso me traz alegria. Amém. Quando a gente só olha pra nós, irmão, a gente é egoísta demais, né? Você acha que o Daniel errou, irmão? Imagina o que eu já fiz, irmão. Eu coloquei droga na mão de um pai de criança, irmão, com 16 anos pra vender. Eu coloquei balinha na boca de menina de 14 anos pra ficar totalmente nua em cima de saveiro pancadão, irmão. Eu vi de menor, de maior se prostituir. Desculpa ser tão forte assim. Então, irmão, a pergunta boba, mas quem é você na fila do pão, sabe, cara? É isso. Então, assim, eu errei demais também, irmão. A misericórdia me encontrou, mas também encontrou aqueles que um dia erraram comigo. Aleluia. E se a sua oração não for, irmão, para que a misericórdia encontre aqueles que falaram mal de você, planejaram mal de você, tentaram mal contra você, você ainda não entendeu o que está escrito aqui. Amém, irmão? Não Amém. entendeu. Uma das páginas do nosso carisma também é reconciliar o ser humano e a sua história com Cristo, né? E a gente vê isso aqui na pessoa do Alan, né? Por isso essa partilha, esse testemunho, né? É muito propício aqui para o nosso podcast, né? É como Deus reconciliou a sua história. Não apenas você com Deus, mas até quem te magoou, quem te feriu. Que bonito, né, irmão? É isso mesmo, foi fantástico, meu irmão. Assim, a gente fica imaginando, né? Se colocando assim no seu lugar e também fazendo uma reflexão da nossa vida, né? Sim. Tudo que a gente já passou, dos males que fizeram pra gente e também dos males que a gente fez pros outros, né? Serve Sim. também como uma grande reflexão pra gente. E isso que você falou é fantástico, porque não é sobre nós, é sobre Deus, né? Sobre É Cristo, o que Deus né? faz, né? Cristo, né? Ele que nos encontrou e ele que morreu por nós para nos dar a vida, né? Para nos dar a verdade. salvação. Tem um texto poderoso no Evangelho de São Marcos, irmão, que é o primeiro evangelho a ser escrito, capítulo 16 ou 15, depois me ajuda aí. Vai falar que um homem chamado Simão de Cirene ajuda Jesus a carregar a cruz, né? Só que ali é importante, irmão. Só vou aprofundar que eu amo isso. Sim. Aquele homem naquele tempo, na festa de Pérsia, ele tem que carregar, irmão, uma veste de linho fino. E quando ele chega dentro do templo, ele só quer uma gota que sai, irmão, da vara de Esopo, que o sumo sacerdote, depois de ter sacrificado um animal, caia sobre a veste dele. Então só o varão, o pai de família, sai de casa e vai até o templo, irmão. As mulheres não vão.
E ali é interessante, eu vou chegar nessa partilha. Quando ele entra ali, irmão, na via cruz, diferente da via romana, que entra em outra situação, naquela via, o objetivo dele, irmão, era só pegar uma gota de sangue do templo. Mas no meio do caminho, irmão, glória a Deus, o que cruzou era um homem que estava sendo rejeitado, xingado, foram chamados de Beelzebu, comilão, sabe, irmão? Sim. Foi negado por muitos, irmão. E aí, um soldado romano faz ele o quê? Ajuda ele a carregar a cruz, irmão. E aí, umas vezes na pregação, tô lembrando uma pregação que eu falei pros irmãos, sabe o que falta na sua vida às vezes, irmão? É um soldado romano, sabe, cara? Sim. Pra você tomar vergonha na cara e voltar pra igreja e voltar pra Cristo, irmão, sabe? É isso Um mesmo. soldado romano que vai falar assim, meu, acabou, o que você quer viver essa vida ainda, cara? Você não cabe mais nesse ambiente, você casado não cabe mais nesse ambiente, não cabe mais nesse rolê, essa bebida já não é mais pra você. Pelo amor de Deus, quando você vai tomar vergonha na cara? Pega essa cruz e caminha com ele. Caminha. E aí, irmão, quando ele pega, e aí vem várias cenas, né? Que é aquilo que nós chamamos do olhar da misericórdia com o olhar da miséria. Aí a gente se encontra aqui, irmão. É isso. Nós se encontramos aqui. Que é quando ele olha ali, eu imagino. Quando você falou, imagina a cena, eu sou desse que eu gosto, irmão. Eu fico imaginando aquela troca de olhar de Simão de Cirene e Cristo, irmão. Meu Deus. E aí, quando ele volta pra casa, aí entra a história, né? Eu fico imaginando o Alexandre e Rufo, que são os filhos dele. Não cita a esposa no texto. Mas ele voltando com a veste sanguentada de cabeça baixa. Lembra eu com o Carlinhos, irmão? Sim. Erga a cabeça, irmão. E aí eu sou um sirineu vindo, não entendendo o que estava acontecendo, Cristo na minha frente, Jesus eucarístico, e eu de cabeça baixa ainda. E aí Simão Sirineu olha pro filho e falou, e aí pai, deu certo? Conseguiu uma gota do sangue lá na festa de Peça, Páscoa? Não, eu encontrei um homem no meio do caminho. Qual que é o nome dele? Jesus. Pai, você encontrou ele, cara. Olha a minha veste, pai. Não é só uma gota que está na sua veste, é todo o sangue dele. Naquele momento com o Carlinho, eu tenho a certeza, irmão, que a minha veste foi lavada pelo sangue dele. Aleluia. E eu voltei para casa e continuo até hoje, irmão, vestido com essa veste, irmão. Eu fui alvejado, irmão. Eu fui um sirineu, irmão. Aleluia. Que a minha miséria encontrou com a misericórdia. E era só uma gota que talvez eu precisava, mas ele derramou todo o sangue por mim. Nosso Deus é um Deus que ele não mede pra amar. Ele ama, ele vai no mais íntimo, assim, da nossa vida, do nosso coração. A gente tava partilhando aqui, né? Eu falei pra minha esposa, eu não quero esses negócio de comunidade. Um ano depois, tava fazendo o caminho. Por quê? Porque Deus olhou pra minha miséria e falou, não adianta você falar que não quer, você precisa da comunidade. Né? Deus Alan sempre nos surpreende. Né? É. Não tem... Meu irmão, queria que você falasse brevemente um pouco da sua comunidade, né? Qual o carisma de vocês, os apostolados que vocês exercem lá. Depois dessa caminhada de pregador, né, na renovação carismática, grupo de oração. Sim. E aí você sentiu esse chamado aí. O porquê do nome Missão Aleph também, né? Mistério, né, irmão? Explica pra gente aí brevemente. E uma dúvida que eu tenho. O grupo de oração que você participava tudo, se transformou na comunidade? Era outro? Ainda tem? Eu vou te explicar. Vamos lá. Então, assim, ministerialmente começa, né, o meu servir na casa de recuperação no grupo, né, de oração, mas não estava vinculado ao movimento, era um grupo lá da comunidade. Sim. Exercia carismas, etc. E aí, de lá, eu fui para Maria Sublime Amor. Diego, Francisca, Zenilda. Lá, irmão, perto do Vale dos Pinheirais, Capela Nossa Senhora Aparecida. Um grupo muito antigo, um dos mais antigos de Mauá. E ali eu servindo, depois me tornei coordenador do grupo de oração. E depois da coordenação do grupo de oração, a gente vai evoluindo, né? Ministério, já ajudei a secretariar o Ministério de Pregação. Grandes amigos ali, a gente desenvolveu ministérios e tal. Aí veio a evolução do Ministério de Pregação, já pregando em vários grupos, etc. E depois de muito tempo, irmão, né? Eu senti esse chamado de comunidade. Por um bom tempo, eu discerni se eu fundaria uma comunidade. Não é sobre fundar,
Mas se aquilo que eu carregava era um carisma, né, irmão? Sim. Então muitas pessoas estão em volta de nós. Falei, cara, vamos rezar, né, velho? Vamos rezar, falei. Porque tá demais, mano. Já é quase, já tá vendo quase 20 no... A gente viveu Irmão, isso, já não é mais prosa, já é, irmão, é família, é churrasco. É Aí tudo, eu falei, irmão, né? vamos discernir. Só que aí, irmão... Né? Com pai de outros. Eu falei, irmão, só que o senhor falou pra mim não, né, irmão? Aleluia. Falou não, falou, você vai só servir. É muito difícil também, meu irmão. Sei que o papel de fundação não é fácil. Mas servir também é pros guerreiros, velho. Servir de verdade, irmão, é pros guerreiros. E aí foi onde, né, já o Jorge tinha esse discernimento, já estava caminhando, já tendo todas as direções, era embrionário ainda, mas começou a ser reconhecido, teve aquela questão do bispo, enfim, aí ele, um dia ele vem aqui e te explica melhor. Jorge, da Missão Aleph, tá o convite oficial, ó, faz o convite aí. Já era, Por favor, cristão. Jorge, fica aqui o convite para você vir falar sobre a comunidade de vocês aqui no nosso podcast, hein? Como nós chamamos o nosso rabino lá. Como o Alan falou, vem aqui pra mesa. Vem aqui pra mesa. Aqui o chicote Eu estrala. ia falar, mas eu não falei da mesma, mas É outro Alan. Eu falei que hoje ia dar bom. Então, meus queridos, iniciou depois de mais de 10 anos de renovação. E aí teve um tempo que eu entrei no discernimento para entrar na comunidade do irmão, né? Falei, Que legal, acho que chegou a hora. Muita oração, uma terra para minha família, para minha filha, sabe? Então o movimento é maravilhoso e eu fui gerado dentro do movimento, né? Mas houve um algo a mais, irmão. Eu falei, cara, o carisma, eu já vim embebido do carisma de Sion, que me formava, né? Em todas as partes de formação bíblica. Então, é a mesa que a gente partilhava, eu, Oswaldo, Jorge, Cezinha, Richard, pô, irmão, tem uns caras que gostam aí. E a gente sempre nos aprofundamos na Sagrada Escritura, principalmente na raiz da cultura judaica cristã, judaica. Legal. Então, saiu esse ramo, foi numa formação que eu dei para os pregadores da nossa região, que saiu o nome Aleph. O Jorge já tinha caminhando, mas não teve ainda. E aí, quando eu fiz um exegese sobre o nome de Jairo, e aí eu me aprofundei na primeira letra do hebraico que chama Aleph, entendeu? Sim. E aí, dentro da gematria, existe, vocês gostam de números, né? A gematria é muito poderosa dentro do judaísmo. Então, toda a Sagrada Escritura, dentro de 73 livros, pula a gematria, irmão. E quando entra, principalmente para os textos mais próximos aqui, Ezequiel, Daniel, pós-exílio, né? O negócio fica mais louco ainda, a interpretação. Sim. E aí a letra Aleph é uma letra, irmão, que ela carrega o Cristo curvado, entendeu, irmão? Então vou mostrar aqui, eu sei que sinal. É difícil, tá? O nosso sinal, na verdade, é desse lado, isso. Aqui são 2 iódes, que é a primeira letra do tetragrama sagrado, o ióde de baixo e o ióde de cima. Aqui representa as águas de baixo e aqui as águas de cima. Isso, interpretação rabínica, tá, irmão? Bíblica, rabínica e judaica. Mas essa letra aqui é o Vav. Então aqui eu tenho uma letra que é a primeira letra do nome de Deus e o Vav que tem o número 6. Não é tão complicado. Só que o Vav, ele é aquele que liga o céu e a terra. Caraca. E o Vav representa o Cristo crucificado, irmão. Aquele que, através do madeiro e sua redenção, agora como o intercessor, através do Filho, o Pai consegue enxergar a humanidade como, né, irmãos em Cristo, né? Irmãos. Enfim. Então a Aleph, ela carrega, no nosso sumo, carrega esse peso da essência judaica e cristã, né? Sim. Então, um Aleph, ele tem que saber da festa de Pessah, Sukkah, Shavuot, entendeu? Precisa entender os contextos do hebraico. A gente lá nunca vai ler a Bíblia assim, ó, passando o dedo aqui, ó. Você que tá vendo aí lá? A gente lê a Bíblia assim, ó. Você não pula uma vírgula sem que você não saiba o que aquilo está querendo dizer. Então, a gente gosta do método histórico crítico, exegese bíblica, né? Então, 5 pontos que a gente ama. Lexo divina, glória a Deus. Amém. Liturgia, catequese, teologia e exegese bíblica. Que legal, hein? Então, a gente navega dentro dessas escrituras. Todo mundo tem essa... Todo mundo tá lá, mas aos poucos vai evoluindo, assim como também. Então eu, como formador, tento nutrir a minha célula, a gente tem as células também, e a nossa formação é baseada muito na palavra, sabe? Temos grandes formações, teve a comunidade Anatolé com a gente lá,
Deus abençoe Michele, né? O seu esposo. Michele é que veio... comadre do Danilo. Você é louco, vocês estão em família. Aqui, ela já veio aqui já veio também. aqui também. A mulher de Deus, o livro poderoso. A comunidade inteira comprou o livro dela. Então, lá a gente tem informações também com a comunidade de irmãs, né? Então, teologia do corpo, enfim. Mas nós, até a irmã falou, irmão, quando a gente vem pregar aqui, da formação, a gente sente o peso, porque todo mundo conhece de Bíblia, né, irmão? Então, até as mulheres lá, irmão, rabisca forte na palavra. Olha que bênção, hein? Então, assim, não é só aprender, mas sim viver também, colocar em prática, né? Então, os ensinamentos dos nossos irmãos mais velhos, né? Tem grandes documentos, nosso Tretate, documentos que trazem a gente retomar um olhar, sabe, aos nossos irmãos mais velhos. Então, a comunidade nossa tem essa escola de muito respeito, irmão, aos nossos irmãos mais velhos judeus. Então, a gente bebe muito. Então, lá a gente fala aí de... Né, além das festas bíblicas, né, antigas, a gente fala de tradições, né, fala, né, de níveis de interpretações, como você entender um pouco do Talmud, da Mishnah, conhecer Midrashins. Então aqui parece meio esquisito, mas para nós lá é em casa isso daí. Então nasce aí do coração de um fundador novo, mas com um homem de Deus também, sabe? Irmão? Que legal, um homem de Deus. E aí o muro ficou baixo, né, irmão? Falei, cara, eu acho não. É a hora. Aí eu entrei primeiro aí na parte vocacional. E aí eu me consagrei, né? Tô em cordão branco, aí estamos caminhando. Que legal. Né, irmão? Mas com uma comunidade muito nova, a gente tem mais tempo de caminhada. Então, quantos anos Deus... tem a comunidade? Irmão, acho que no coração do fundador, uns 8 anos. Mas em comunhão com a diocese, Frater, já tem uns 5 mais aí. E o carisma, qual que manifestar a glória de Deus através da palavra e a sua misericórdia de toda a humanidade. E aí, irmão, lá a resposta a isso. Na ponta da língua, hein? Lá é o seguinte, irmão. Transmitir a palavra é todos, irmão. Manifestar a glória de Deus através da palavra é para todos e a sua misericórdia. Então, eu falo para os irmãos, você pregar é sua responsabilidade. Evangelizar é sua responsabilidade. E depois que você transmitir, o BO não é mais seu, fica tranquilo. É para quem escutou. Então, assim, claro, né, a gente poderia trabalhar todos os pontos do nosso carisma, mas rege muito, irmão, a transmissão. A gente tem uma missão muito de id. Então, geralmente quando eu vou pregar, já vai intercessor. Só que a gente sempre fala para os irmãos, fala assim, às vezes as pessoas procuram a missão A e falam, irmão, eu quero pregar. Falou, ó, aqui eu vou te falar como é que funciona. Ele falou, como é que é, Alan? Aqui você não vai ter chance nenhuma. isso aí. Irmão, não. Não, irmão, eu vou pregar, me dá uma oportunidade. Não, aqui você não tem oportunidade. Aqui tem chamado e vocação, irmão. Se você for chamado e for confirmado dentro da comunidade, você é um pregador, você prega. Oportunidade você vai ter no seu trabalho, mundo corporativo. Aqui dentro da comunidade não existe mundo corporativo, irmão. Esquece. É isso mesmo. Porque mundo corporativo vai te dar fadiga e cansaço. Agora, quando é chamado, irmão, você faz doendo, com febre, chorando, mas faz com amor, entende? Cansado, trabalhou o dia inteiro, não tá fácil, né? Mas tá aqui no podcast, irmão, fazendo as maravilhas de Deus acontecer. Então, assim, é um pouco de tudo isso, sabe, Cristão? Legal, hein, cara? Meu irmão, que maravilha. Que fantástico. Você... O Alan aqui, ele deu uma maratonada no nosso podcast, né? Quando ele foi convidado. Então, queria convidar você a olhar para a tela aqui, meu irmão. Bora. Para que você pudesse comentar aqui umas imagens que vai aparecer. Bora. Com aquilo que está dentro do seu coração. Amém. Manda aí, Julião, a primeira foto pra gente. Gente, essa aqui não podia faltar. Tinha cabelo, mano. Tinha cabelo e tinha caixinha. Onde vocês arrumaram isso, meu querido? Aqui tem dedo da dona Neide aqui. Minha Neidoca, eu te amo, meu irmão. Maria. Cara, se liga esse cacho aqui, ó, rapidão. Tá vendo aqui, ó? Vou pôr meu dedo aqui. Meu irmão negociou esse cacho por R$1, mano. Ele falou, te dou R$1. R$1. Eu acho que ele tinha inveja, sei lá quem é. Zé, olha lá. R$1, irmão, doido pra comprar bala, sabe? Eu falei, não, me dá esse dinheiro aí, velho. Leva embora esse carro. Olha, cara. Olha os cachinhos aí, ó. Quantos anos você tinha, irmão? A cara da minha filha, irmão. Ave Maria, irmão, sei lá. Novaço mesmo, 3, 4 anos. Ou mais, 5, uma coisinha assim. Que legal, hein? A prova real do cabelo aí, ó. Cachinhos dourados. Era manda pro Peter depois essa aí. Peter, ó. Tirou da pré-história isso Peter. Vai vendo. Olha lá. Vamos pra próxima. Tem mais um aí? Você é louco.
E esse rapaz aí? Quem é esse rapaz aí? Esse Alan que teve um encontro com Jesus, né, irmão? E essa foto com os irmãos que tenho muito respeito, Bruno, Daniel, os irmãos dos Jovens Sarados Parada Inglesa, né? Tivemos juntos no Maranatá esse ano, o negócio foi louco, me encontro lá, irmão. Foi bênção, mas muito encontro, muito agir de Deus. Pregou eu na cruz, Edivaldo, Gersão. Foi bênção, irmão. E carrego comigo, né, irmão, o carisma, uma das camisas. Hoje, as minhas, tá tudo no varal, né, irmão? E aí, essa é uma camisa do Cordeirinho, que a gente chama, que na parte de trás aqui tá Jesus Cristo, né, no hebraico, moderno, mas atrás tá no hebraico original. João capítulo 1, verso 14, o verbo de Deus fez carne, habitou entre nós, né? Legal. Então essa é uma das camisas mais fortes. Ó o detalhe aí, ó. Mostra aqui, Alan, da fidelidade. A Bíblia gasta, ó. Tem treinador que estuda, né? Eu tenho, irmão, tem umas Ave Maria lá e tal, essa daí. Tem umas Ave Maria que não dá nem mais pra contar a história, né? Que Mano, vai na verdade, soltando essa folha. Bíblia aí tem história também, que eu perdi numa missão. Aí eu falei, irmão, ama a Bíblia Ave Maria, cara, pode me dar. Aí eu fui e comprei lá no Rômulo, eu comprei outra Bíblia Ave Maria de estudo. Daqui a pouco, irmão, apareceu sua Bíblia, tá com fulano na casa do chapéu. Eu falei, eu vou buscar, irmão. Que essa aí, ó, tá rabiscada no extremo. Tem umas Bíblias que já ajudam a gente, essa né? aqui, cara, essa aqui eu amo também, ela sou muito Aí, ó, rabiscada, entendeu? Então, teve uma vez que o Evandro Nunes, irmão, Deus abençoe, nós trocou as Bíblias. Ele falou, Caraca, eu abri velho. a Bíblia e a dele é toda rabiscada. Eu só bati, eu falei, é a minha. Aí eu bati, eu falei, irmão, é a minha. Daqui a pouco ele olhou, aí viu uma marcação. Ele falou, irmão, não é a minha. Ele falou, irmão, então troca. Quase nós troca as Bíblias aí na missão. Foi bênção também. Cara, Evandro Nunes, ó, mais um irmão pra vir aqui. Homem de Deus. Evandro também. de Santo Amaro, irmão, fica o convite. Tô dando os gatilhos pros irmãos aqui, velho. O Evandro, ó, ele não sabe disso, mas vai chegar esse corte nele. Ele vendeu uma cadeia de Nossa Senhora pra minha esposa, cara, que durou uns 10 anos. Falei assim, a melhor cadeia que eu já tive é a do Evandro. E o livro dele também, são 50 dias com Deus, um que vai fazendo uma preparação para Pentecostes também, é maravilhoso. Então, Evandro Nunes, ele me ajudou muito em retiro, consegui uns padres para meu irmão, cara, desenrolado. Homem de Deus. Vai ser um prazer, Evandro. Jorge, Evandro, vamos só anotando aí. Peter, vamos só anotando. Adriano Marim. Adriano Marim, não, Adriano tá aqui no meu escopo já. Já? Tô falando com ele. Coloca os outros três, o Peter, o Jorge É isso e aí. o Evandro. Aí, por... Time bom, irmão. Estende a mesa, põe todo mundo junto e deixa ver o que acontece. Dá pra fazer um... Os irmãos do Jovem Salário falam, Simão, nós vamos fazer qualquer hora a mesa da Liga da Justiça. Irmão, você é louco. Deus abençoe os irmãos da Parada Inglesa, tem um carinho enorme, irmão. Deus abençoe de verdade. Amo vocês, irmãos. Manda a próxima aí, Julião. Aí, Quem cara, são? Esse aí, fala pra Quem gente são quem é. esses Quem são casal? esses? Esse é o seu Francisco Dona Ursina, irmão. Aí, sem palavra. Sem palavra, irmão. Essa aí tem joelho no chão. Essa tem, cara. Paraibaninha. Esse bigode aí, cara, aguentou muita coisa, irmão. Mas me mostrou assim, homem ser pai. Ser homem ser pai, cara, de verdade. Amo vocês. Até o último dia da minha vida e no céu nós vamos estar juntos. Amém. Eles estão aqui em Santo André, Mauá? Mora lá em Mauá também, Minha maninha, te amo. Passa aí pegar um bolinho de bolo que eu amo. Ursinda. Ursina, irmão. Só tem Ursina. É o único no Brasil, só tem ela aqui, né? E o seu Francisco. Seu Francisco, Bill. Um abraço, viu, dona Ursina e seu Francisco. Minha mãe também, serva de Deus na paróquia. Deus né? abençoe muito Da vocês. pastoral da acolhida. Né? Olha que legal. E tem mais um hoje, não? Ô, irmão, cara de recuperação, aí a minha esposa aí. Essa aguentou, irmão. Essa aguentou porrada de verdade, aguentou muita pancada. E ela viu algo que ninguém viu mesmo, viu, irmão? Porque esse terço, essa foto aí você tava esse bem... terço, mano, esse terço eu ganhei da minha madrinha de crisma, ela trouxe. E aí ela aguentando a recuperação, sabe, cara? Aí, dia de tentar fugir, tava esquisita aí, irmão. Melhorei, eu acho, né, irmão? Você acha que eu melhorei? Melhorou. A minha Eu tô falando, esposa ela viu tá mais algo que linda, ninguém tá? viu. Ela Só viu, ela hein, viu, cara? né? Só ela Porque viu, irmão, só ela foi viu. amor mesmo, viu? E aí é um pedaço da chácara aqui, né? Então aqui onde é um espaço grande, aqui fica os quartos do lado de casa. Onde fica a radial aqui, né? E aqui a radial, E aqui tá a capela para baixo. Deus abençoe os irmãos que estão na Casa de Fraternidade de Jesus. Deus abençoe meus irmãos que estão internados hoje na casa de recuperação. Quem tá preso.
Esse podcast parece que não, irmão, chega um monte de lugar. Então, irmão, continua perseverando, irmão, né? Paga o que tiver que pagar, volta para Cristo. Quem tá na recuperação, fica firme, irmão, né? Aguenta firme, pra frente, sabe? Né? Por hoje eu não vou mais pecar. Libera o perdão. Libera o perdão e vai pra frente, irmão. Aleluia. Te amo, meu amor. Sua foto nessa é linda, hein? Sorriso. Essa covinha me deixou amarradão nela, irmão. Ai, ó. Manda mais um aí, Junião. O Junião tá... Aí já era, irmão. Padre Cassiano, paróquia Nossa Senhora das Vitórias, né? Como eu servi o grupo de oração na paróquia, eu nada mais, né? Então casei na paróquia. Esse olhar aí, olhar, né? Onde estávamos selando, né, o nosso matrimônio com a graça de Deus. E estamos casados aí. Quanto tempo anos? já? Irmão, deu uma embaçada pra casar. Mas vamos pra 4 anos agora, irmão. Se ela não, ela me bate. Se eu errar, você manda aí depois. Né? Mas a mulher da minha vida, irmão. Bruta. Eu amo demais. E pra fechar... Aí você me quebra. Quem que tá aí nessa imagem, irmão? Na barriga do meu lado esquerdo aqui tá a Elisa Maria, né? O nosso presente de Deus. Sabe? Quem tirou essa foto? César Epifanes, meu irmãozão, sabe? A gente tem a graça de Deus de encontrar pessoas no caminho, sabe, irmão? Assim, a gente não tinha condição nenhuma de tirar essas fotos. Quando a gente casou, a casa da minha esposa era um barraco, irmão. Desculpa, barraco não, era uma casa muito humilde. E aí os irmãos do grupo de oração, minha coordenadora, irmão Márcia, Ave Maria, cara. Hoje minha casa tem até esporte, continua com 3 cômodos, mas uma casinha boa, sabe, irmão? Não troco por nada não, tá lá no Flor do Bom, uma casinha boa. Então Deus coloca pessoas no caminho que faz a gente agradecer todos os dias, sabe, cara? Então foi uma fase muito linda que nós vivemos. E aqui eu, a minha filha Elisa Maria, né? E no dia que eu mostrei Jesus para ela. Essa cruz, nesse dia dessa foto, irmão, ela tem uma história. Eu gosto de falar, vocês me aguentam mais um pouco, aleluia. Glória a Deus, irmão. Foi no dia mais difícil da minha casa, irmão. Caraca. Porque a gente é missionário, prega. Na época eu não estava trabalhando, irmão. E assim, eu lembro como se fosse hoje. Eu olhei pra minha esposa, ela olhou pra mim, né, com a criança pequena. E não tinha R$1, irmão. Por Deus, cara. É a hora que você fala, mano, vale a pena evangelizar. E você começa, né? E aí, cara, continuo, sabe? Porque para alguns irmãos de caminhada tá tudo bem, né, irmão? Você tá com o seu trabalho, amém? Sim. E amém, mas a minha situação não era uma situação difícil, irmão. A gente que vem numa vida dessa, até você conseguir reconstruir demora um tempo. E aí, irmão, nós tava agoniado, por Deus, irmão, agoniado assim. Falei, meu, hoje não tá fácil, irmão. Nós segurando a mão do outro, olhando pra pequeno. E aí, cara, um irmão lá do Reluz, fugiu o nome dele agora, me perdoa. Deus abençoe o EJC Reluz, que eu amo. Todo ano prego lá nos irmãos. Saiu procurando na quebrada lá o Alan e tal. Caraca. E aí falou, mora na Casa Azul ali, irmão. E aí eu com a Neide de casa olhei pra ela e falei, nós estamos procurando você. Quando eu vejo, eu não trazendo essa cruz, irmão. Caraca. Ele falou, irmão, não sei porquê, mas Deus mandou trazer essa cruz pra você, cara. Ô, irmão, tá lá no meu... Já foi em missão comigo. Ela fica na minha sala, irmão. E naquele dia eu pude olhar pra Elisa e falei assim, ó, ele nunca esqueceu de nós. Essa foto é eterna, irmão, sabe? Foi a primeira vez que eu mostrei o madeiro crucificado pra Elisa. Ela bebezinha, hoje tá maiorzinha. Mas essa foto eterniza, assim, o carinho de Deus que foi até um encontro chagado mais uma vez pra falar assim, não vai faltar nada, irmão. E graças a Deus na minha casa nunca faltou nada. Já passamos peleja, irmão. Já animei grupo de oração com a luz cortada. Mas nunca ele deixou de sustentar a nossa família. Aí vocês querem me matar com essas fotos. Vocês vão fazer isso com o Adriano Marinho? Põe ao vivo que eu quero ver no dia os caras chorando. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E tem mais um aí pra você poder comentar aí. Manda aí, Junião. Olha ela aí, ó. Uma foto ampliada do sinal de vocês. Mostra novamente, fala novamente pra audiência aí. Essa é a letra Aleph, irmão, a primeira letra do hebraico. Esse conjunto aqui é a letra Aleph. Esse conjunto preto aqui. Certo. Né? Aqui a cruz, somos cristãos e, enfim, né, somos
da Igreja de Cristo, somos católicos apostólicos romanos, amém? Aqui, irmão, a primeira letra do alfabeto hebraico. Aqui é uma letra que chama Iod. O tetragrama sagrado, ele é composto por algumas letras do hebraico. E a primeira letra é o Iod. Então existe o Iod de cima e o Iod de baixo. Aqui, claro, dessa forma um pouco diferente. Essa curva aqui é o Vav. O Vav é o número 6. E a gente sabe, irmão, que o número 6 da Bíblia representa o número do homem. Entendeu? 2 vezes 6 representa um homem já distante de 3 vezes, irmão. Tá. Já é muito longe. O número 6. Só que o 6 aqui em Cristo representa o homem, não mais o Adão, mas sim o novo Adão, que é o homem, né, escolhido por Deus, o Cristo. Então, aqui representa para nós, da comunidade e na interpretação judaica cristã, a letra do Cristo encurvado na cruz, que liga as águas de baixo, que é a terra, e o céu, entende? Então, dentro da letra Vav, há a cruz de Cristo, sabe? Caraca. Na nossa interpretação judaica cristã. E ali, ela carrega uma essência, irmão. A história, dentro da gematria, da tradição oral de Israel, fala de como que a letra Vav, a letra Aleph se tornou a primeira letra. Ela se tornou como? Quando Deus foi escolher as letras, porque o alfabeto hebraico é o alfabeto sagrado, também, irmão. E diante disso, existia todas as letras, né? Várias outras letras, enfim. O Aleph, o Vav, o Rei, o Iod, irmão, várias. Aí foi vindo a vez de cada um. Você vai ser a última, e veio vindo. Tum, 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 tum. E aí, na verdade, foi vindo as escolhas. Diante da escolha, faltava a letra Aleph, né? E a letra do Bereshit, que é a letra Beit, que é do início do Gênesis, né? Quem vai ser a primeira letra? Essa é a história da tradição oral. E aí, a letra Aleph, ela fica em silêncio, irmão. Quem que fala que é a santa e fala assim, eu prefiro o último lugar, sabe? É Santa Teresinha do Menino Jesus? Eu acho que é ela. A Aleph, ela representa a letra da humildade, irmão. Que ela ficou em silêncio e por ela não desejar o primeiro lugar, Deus colocou ela em primeiro lugar, sabe? Então, nós carregamos a nossa essência na letra Aleph, né? Realmente o preto do sacrifício, sim, a tradição judaica cristã, o nosso Cristo ressuscitado e a experiência de nós sermos realmente homens da palavra, homens de Deus. É um pouco de tudo isso. Um pouco, né? Não dá para entrar com mais profundidade. Sim, dá um outro podcast. Quando um consagrado fala do carisma, é lindo demais, né, Lá? É lindo. Nossa. A gente percebe isso aqui, irmão. Quando a gente traz os membros de comunidade, cara, fundadores. Eu tenho assim, irmão. Hoje mesmo, cara, eu tava vindo para cá e aí eu tive que fazer uma transição rapidão para poder chegar com um preço mais barato de Uber, irmão. Então eu peguei um ônibus, fui até um certo outro ponto com a divisa de São Bernardo para poder, que tava dando quase 80 conto no horário que eu saí. Nossa. Aí tô na fila aqui, né, irmão? Aqui, né? Tá aqui na fila lá em São Caetano, liguei pro Oswaldão. E aí, irmão, qual que é que vai de São Caetano lá pra São... Aí o Oswaldão, pega o 05, velho, não sei o quê. Deus abençoe, irmão. Você vai ver depois, você vai lembrar dessa resenha. E aí eu tô na fila, daqui a pouco eu tô vendo o irmão aqui, ó. Eu falei, já. Já. 7 comunidades, irmão. Sou, irmão. Ele falou, irmão, sou de São Caetano, sou do grupo de oração. Que legal. Pentecostes, não sei se o irmão vai assistir. Eu falei pra ele assistir. E isso que é lindo, irmão. Quando a gente carrega, irmão, nosso sinal, as pessoas identificam logo que sou uma pessoa de Deus. E isso gera em nós responsabilidade, irmão. Isso mesmo. Né? Não é pra selfie, pra tirar foto, é pra viver e transmitir, sabe? E naquela hora eu falei, irmão, louvado seja Deus. Eu já perguntei, é pregador, irmão? Tá. Aí ele falou, irmão, conhece a cartilheira? Eu falei, conheço. Aí vai embora. Aí o papo foi, falei, irmão, vamos entrar pro busão, senão nós vamos ficar aqui. Então, assim, carregar o sinal é carregar a essência desse chamado, a essência, irmão, daquilo que Deus, né, deseja pra minha vida. Não? Qual é a vontade de Deus, irmão? Hoje a vontade de Deus na minha vida é me tornar santo através desse carisma, sabe? Então, amém. Louvado seja Deus, meu, permanecer. Glória a né? Deus. E se nós se trombar mais vezes, tome Bíblia e vamos pra cima. Vamos pra cima. Tem um trecho
na Sagrada Escritura, que fala assim que o Senhor Jesus não veio tirar um J. Iota. É o iode, irmão. Iota, é o né? iode, é o iode. Né? Tá na E página do nosso Tá canal. na página do nosso Mateus carisma. 5, Você foi a partir falando do das 17. letras, tudo, e lembrei do dia que o fundador nosso deu uma formação sobre Na isso também. gematria, o iode ele tem um equivalente ao número 10. O número 10 é o número da comunidade, irmão. Aí, Glória a Deus. Aí, irmão, dá uma pregação fantástica. Porque o iode, ele carrega, irmão, você vai ver que ele tá em cima no tetragrama. Então ele já leva o quê? Aquilo que é a essência do céu, irmão. A primeira letra é o 10, comunidade, que leva o quê? A essência do céu. Ave Maria. A Trindade é a comunidade. A Trindade. É a essência do céu. Glória. Aí vai embora, né, Lá? Vai embora. Ai, né? Ai, rabisca aqui, né? Eu gosto de Bíblia se também. deixar, né? se deixar, a gente vai É embora. verdade. Mas, meu irmão, Calma, calma aí antes das formalidades. Quero aqui também agradecer o Wesley, da comunidade meu Aleph, irmão. que fez a ponte, tudo, né? Então, Wesley, um abraço aí, obrigado por passar o contato direto. Eu ia mandar lá no Instagram, tudo, conversando com o Wesley. Falou, não, pega aqui, ó, o contato do irmão direto aqui. E esses dias a gente conversando lá no trabalho, tudo. E aí ele foi na hora do almoço dele, ele voltou assim, estarrecido, né? Falei, que foi, irmão? Ele... Tá conversando com o Alan agora aqui, velho. O cara me deu uma aula de Bíblia aqui pelo WhatsApp, montou. Eu vou pregar, ele falou um monte de coisa, glória a Deus, assim. Que bonito foi ver, né? Ele transbordando da graça de Deus no meio do expediente ali, por estar falando da palavra de Deus, tá falando com o irmão de transbordando o comunidade. carisma, né? Foi irmão. legal. Então a gente se alimenta junto, né, irmão? Não é sobre quem conhece mais. É sobre, irmão, quem tá com o coração mais disposto, sabe? É isso. Coração mais E aí, um aberto. pouquinho que eu sei, irmão, eu não guardo pra mim. Sou egoísta não, irmão. Vamos partilhar, pôr na mesa. É Por bom. isso que os irmãos, né, a comunidade, ela tem, pela graça de Deus, assim, se ganhando maturidade muito rápido, sabe? Porque todos ali, irmão, você aprendeu isso, aprendeu aquilo, e transmite pro outro, sabe, irmão? Você não guarda nada, não tem carta na manga, irmão. É vida aberta, porque comunidade, irmão, os caras sabem até de tudo da sua vida. E também, irmão, a todo aquilo que nós temos de intelecto aberto também, sabe? Tem uma frase que a gente tem na comunidade Acho também. que é a mesma que eu ia partilhar. Compartilha você, vai, que eu já mais falei da tem mais uma frase na comunidade que a gente Vou fala pegar mais. assim: Pode, fica à vontade. se o meu irmão tem, eu tenho. Pronto. Se meu irmão tem Nós conhecimento vivemos da essa Bíblia, frase. eu tenho. Se Esse estúdio aqui é do Júnior. meu irmão tem, Se meu irmão tem, a gente É tem. nosso. Então, a gente utiliza também. Isso é então. muito é a bonito, vida irmão. fraterna. Vida fraterna. Acho que é o que eu vejo que nas novas comunidades, isso acho que é o grande diferencial de cada carisma, essa vida fraterna. Cada um vai ter o seu jeitão de viver a fraternidade. Mas a gente reconhece a comunidade na vida fraterna. A gente vê os irmãos ali fraternizando, sentando à mesa, usando suas palavras. Né? Hoje a gente percebe, irmão, já, assim, vocês têm mais tempo de comunidade, né? Mas o que é bonito é ver que a gente, daqui a pouco, tá num churrasco, daqui a pouco, irmão, tá sempre em volta ali alguma coisa da comunidade, sabe? Tem isso os mesmo. parentes, a família, mas, irmão, nós gosta de estar junto, cara. Nós gosta de estar junto demais. Ó, ontem, domingão, retiro das mulheres. Então, a mulherada foi pra comunidade e os esposos pegaram aí, entre aspas, no dia de folga, com as crianças, tudo. Juntou 5 irmãos, foram ajudar, consertar o portão Lá na Zona Leste. lá na Zona Leste. Então, tipo assim, ó, é a vida fraterna. O rapaz lá, o membro da comunidade, pegou os irmãos e foi. Resolveu um problema. Sábado o Danilo tava de folga, escalei ele pra me ajudar. Fui a trabalhar trabalhar com a lá na Faria Lima. Pronto, Aí vai vai. junto. E irmão. assim vai. É a vida fraterna, Vai né? Que é junto, bonito vai junto, demais. vai junto. Amém, meu irmão. Sem palavras pra agradecer aí esse bate-papo, esse testemunho partilha, maravilhoso, né, essa partilha. Quero pedir pra você que tá nos assistindo, né? Curte, comenta, deixa um comentário aí, compartilha, né? Esse podcast de hoje, ele precisa ser compartilhado muito, né? No grupo da família, no grupo do trabalho. Manda individual pros jovens. Alan, mas, Manda- manda. E é aquilo que o irmão falou, né? Quem vai ver é a responsabilidade dele, é que a gente só tá transmitindo aquilo que Deus quer. Né? Exatamente. Então, quem vai assistir, ele vai se deparar com essa verdade que foi dita aqui hoje, e aí vai ser a postura dele. É como diz aquela canção, né? A decisão é tua. Isso mesmo. Então, Então, curte, comenta, compartilha. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Segue o Alan lá nas redes sociais, né? Fala Opa. seu arroba aí, meu irmão. Meu arroba, desculpa a tosse, mano. Eu engoli aqui. Não, É
Irmão, eu tô comendo isso daqui, cara, que nem uma criança desesperada. Põe mais água aí, Põe mais água. ele, por favor, aí, ó. Obrigado. Ô, E João, aí? coloca de novo aí, por gentileza, o arroba Olha lá. dele. Olha lá. Meus irmãos, meu Instagram não é pra... Eu sou formado em marketing. Deixa eu falar um negócio pra você. Eu sou formado em marketing, eu pude usar todas as ferramentas de mídias sociais para poder me apresentar. Irmão, eu poderia gravar Reels todos os dias, eu poderia fazer posts diários, mas o meu Instagram, irmão, é apenas para viver aquilo que o meu chamado e minha família, você vai ver só a minha casa e meu chamado. O post que você vê foi da onde me convidaram. A foto você vê porque eu tava com a minha família na comunidade, ou um evento da comunidade. Pra mim me ganhar seguidor, você nunca vai ver no meu Instagram, meu irmão. Preste atenção, isso já é uma formação pra você. Deus abençoe. Amém? Amém. Olha, aí, ó. Se quiser também conhecer mais da comunidade, chama o Alan lá no Instagram. Fala, olha, eu vi o podcast e gostaria de conhecer, sou aqui de Mauá, eu sou das Redondezas e quero conhecer o carisma, quero chamar para pregar, né? Pode chamar. Pode chamar, manda Nós um temos, direct lá. Alan, nós temos as nossas noites oracionais todos os sábados lá em Mauá, na Legal. Casa de Missão. Então você seguindo o meu Instagram, ou o Instagram também da Casa de Missão, você pode participar do Sabadão à noite conosco, sempre será bem-vindo, né? Nas nossas noites oracionais, tá bom? E nós temos um evento agora, não sei, irmão, como é que vai ser, mas temos o Equibalo. Eu pedi pra você falar desse encontro aí, que você tem partilhado bastante lá. Isso, o Equibalo vai ser pouco profeta, hein, Alan? Equibalo, o que significa Equibalo? Lançar-se com impacto, sabe, irmão? Glória a Deus. Então o Equibalo é uma expressão carismática do nosso carisma. Nós temos 2 grandes eventos. Eu posso chamar assim, irmão, entre aspas? Nós estamos uma pessoa de Deus aqui. Então, 2 grandes moções que o Senhor colocou dentro da nossa comunidade. Um é o Equibalo, que traz essa essência do avivamento, traz essa expressão mais carismática, e o outro é o Shema, que aí é no final do ano, é o caldo engrosso, irmão. Aí tem que ser bom mesmo. Não ser bom, né, irmão? Nós reza e vê quem que vai pregar. Mas são os 2 eventos de expressão do carisma da comunidade. Legal. Temos também para mulheres, está crescendo ainda mais, talvez tenha para jovens. Então tá tudo. Nós temos uma casa de missão que era uma antiga escola. Então logo a gente quer levar formação para lá. A gente tem o rosto é jovem, mas o carisma é muito forte, irmão, para formação. Então Legal. hoje a gente tem ajudado bastante assim na parte formativa também. Amém. Então sintam acolhidos a nossa comunidade. Deus abençoe. Segue o irmão lá para ficar por dentro das novidades da comunidade Missão Aleph e também as nossas redes sociais, né? Aqui o nosso YouTube, Comunidade Fidelidade. Nosso Instagram lá que também tem as novidades Nosso da Instagram comunidade. tá aí na as tela pessoas, também, vai aparecer. Comunidade, @Comunidade Fidelidade também. Tá na tela Segue aí, ó. Tá na tela, galera. para ficar por dentro. Meu irmão, muito obrigado por Tamo essa junto, noite, cara. por essa Tamo partilha. Que bênção, irmão. Obrigado Tamo junto. Alegria, por hein? compartilhar conosco um pouco da sua vida, um pouco das suas lágrimas, dos seus sorrisos. Você aperta de mão é muito sério pra mim, irmão. Em uma mesa é muito sério. Então, saiba que eu, junto com, falo o nome do fundador Jorge, estaremos sempre aqui de mãos estendidas pra vocês, irmão. Amém. Pra comunidade, Daniel, Danilo, Alan, o irmão que eu agora fui Júnior. Sempre conte conosco, irmão. Amém. Somos pequenos, irmão. E é recíproco também. Somos Se precisar pequenos. de alguma coisa também. Eu não posso sair daqui sem achar uma palavra pra vocês, amém? Amém. Amém, meu irmão. A palavra que está aqui no meu coração, irmão, é a palavra que está dentro da Bíblia hebraica, Jerusalém, diferente da... Na Ave Maria vai ser a 30, na Jerusalém é a 31. O verso 25 vai dizer assim: sede firmes, fortalecei o vosso coração, vós todos que esperai no Senhor. Amém. Amém? Amém. O pano de fundo desse texto, desse salmo, irmão, é o momento que Davi, do verso 1 até o 23, são 25 versos, Davi mostra a dor do coração, irmão. Do momento que um dos filhos dele, você sabe quem é os filhos de Davi, irmão? Glória a Deus. Um deles você conhece. Qual é o nome do filho de Davi? Vamos Salomão. lá, vou pegar aqui a prova real. Um é Salomão. Só que tem um outro, irmão, que tentou matar o próprio pai, chama Absalão. Nesse momento, ele descobre a traição do filho, irmão, e de tudo aquilo que está armando contra ele. Mas mesmo diante da maior angústia, da maior traição, da situação mais difícil, em vez dele tornar uma história triste, Davi torna um salmo. Entende, irmão? Sim. E desse salmo, eu trago para vocês o verso 25, que representa que a última palavra é a de Deus.
que fala para mim, para você, Alan, Danilo, para todos da comunidade, quem está nos assistindo. Sede firmes e fortalecei o vosso coração, irmão. E o coração na Sagrada Escritura vem do hebraico lave, que representa onde tem o nosso discernimento, irmão, e aonde a gente toma a nossa decisão. Então Deus é com cada um de vocês, amém, com cada um que está nos assistindo, e que a graça do Senhor torne viva essa palavra e tudo que a gente viveu aqui, e fortifique a sua casa, a sua família, te dê esperança para caminhar. A última palavra sempre vai ser de Deus na sua vida. Deus abençoe, irmão. Amém. Amém. Glória a Deus. E é com essa palavra que nós encerramos, então, o nosso 22º episódio do nosso podcast Com Fidelidade. Mais uma vez agradecemos a sua presença, meu irmão. Manda o nosso abraço para o Jorge, todos os membros da Missão Aleph. Um abraço, galera. Até o próximo episódio, com a graça de Deus. Até o próximo, gente. Um abraço, Deus gente. abençoe. Deus abençoe. Valeu, Deus abençoe.